Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Hoje, meu rapaz, eu vou falar pra vocês. Eu narrei uma obrinha, cheguei no terceiro capítulo, tava ruim, eu falei, não. Narrei outra, cheguei no quarto, tava ruim, eu falei, não. Espero que essa aqui seja da braba, né? Eu já vi 2, 3 e parecia boa, bem boa. Além disso, molecada, tem um negócio aí na descrição, né? Que o Momozinho tá precisando de gente pra ajudar ele a desenhar manhwa. Então, se você souber de um brabinho, você recomenda pra ele entrar no link, né? Se participar aí do processo seletivo do empregatício. Sem mais enrolação, vamos dale. Tudo começa há 3 milhões de anos atrás. A humanidade começou a dar seus primeiros passos e esse desgraçado do cabelinho vermelho tava lá. Ele era só um ordinário Australopithecus montado no seu javali com um amor pela caça. Porém, algo sobre aquela criatura desafiava a ordem natural. Tempos passavam e ele nunca morria. A espécie dele foi completamente extinta. Incontáveis eras de tempo passaram sobre ele, porém nenhuma o afetou. No infinito fluxo do tempo, uma única coisa o motivava: caçar, brigar e lutar. Esse era o único propósito e a única coisa que o deixava feliz. Por mais de 3.000 anos, o corpo dele se transformou através dos incontáveis combates. E somente com a sua pura força física e mais nada, ele se tornou um deus. O deus de número 1, conhecido como deus do planeta Terra de um reino divino, Mu. Ele literalmente cuidava do planeta, porém estava completamente entediado. Nesse momento, ele estava no santuário dos deuses e uma pisada faz o lugar inteiro se balançar. Os demônios, anjo tá tudo assustado, rapá. Lúcifer, que era o segundo rank, já disse que o maldito vai bagunçar de novo. O Mu no trono disse, caraca, eu já lutei contra todo mundo que valia a pena. Não tem mais ninguém que consiga ir contra mim. E a última vez que eu tive uma luta decente deve ter sido há 1000 anos atrás. Ser forte demais também tem seu lado ruim. É nessa hora que ele chega à conclusão. Ele se tornou forte demais para lutar. Talvez uma boa solução devesse ser ele enfraquecer e aí as outras pessoas teriam chance. Realmente era um plano genial, ele tem certeza. Ele poderia, por exemplo, assumir o corpo frágil de um humano na Terra. E aí, rapaz, todas as lutas seriam um grande desafio. Ele chama pelo tal de Yong-Yong, um dragão gigante aparece. Pisa na frente dele, rapaz, o bicho é bípede bombado. Esse era o deus supremo do santuário, Yong-Yong, que literalmente significa, né, dragão, incrível. Ele dá-lhe uma encarada e já se tremendo pergunta, você me chamou, senhor? Vamos falar, rapaz, você cuida desse lugar aqui que eu tô indo embora. Porém, o Yong-Yong não ia deixar ele sair assim e ativa a prisão absoluta. Correntes só aparecem e cercam o corpo do Mu. E o Yong-Yong tá ali, né, tentando bancar o durão, mas se tremendo todo, querendo saber como é que ele vai embora assim sem uma explicação. O encontro dos deuses estava chegando, então, né, como é que ele ia lidar com isso? O Mu continua andando reto sem se preocupar, falando que ele não se importa com algo assim. Porém, o dragão chora, perguntando como é que eu vou lidar com aquele monte de deuses se você não estiver aqui. Eu também nem sei pra onde você tá indo, os deuses vão tudo me espancar se eu falar que não tem a mínima ideia de onde você foi parar. O Mu, porém, só quebra as correntes e pergunta se ele tá querendo uma luta então. Na mesma hora, Yong-Yong deseja uma boa viagem. Isso, o Mu se pergunta o corpo de quem ele deveria tomar. Escutando os pensamentos de todas as pessoas do mundo, um deles chama a atenção. Alguém perguntando se um deus existia e falando pra ele se ferrar ou mandar essa pessoa pra outro mundo. Na hora ele fala que achou perfeito e ainda vai dar um desejo de bônus. O único problema é como é que ele explica isso pro Yong-Yong. Ele então fala pro dragão que ele vai deixar o corpo dele pra trás e é bom tomar conta, né, rapá? Além disso, era pra cuidar da pessoa que vai tomar o lugar dele. Desesperado, o dragãozinho fala, meu senhor, você não pode deixar seu corpo aqui não. Se ele morre enquanto a sua alma tá distante, ela também perece. Porém, o Mu não tá muito preocupado e diz que já ele tá de volta. A gente vê um demônio se desfazendo, um garoto segurando o celular, falando que finalmente derrotou o rei, porém isso tudo era num jogo. Nosso perdedor da vez, Li-Ho, de 17 anos, diz que esse Aren no outro mundo foi perfeito. Esse menino tinha realmente muita sorte. Nisso ele larga o celular que rola e é destruído no chão. Pronto pro bungee jump sem paraquedas, rapá. O Li-Ho diz que agora ele pode partir sem nenhum arrependimento. Pra esse mundo terrível, ele tava dando adeus. Foi quando ele se jogou e falou que se existisse um deus, ele queria que ele fosse se ferrar. E que se ele tá com raiva de que ele tá fazendo isso, que o mandasse pra outro mundo. Porém, rapaz, o menino realmente foi pra dar aquela cheirada no solo e deixou-lhe um balde de sangue no chão. Só que a mão começa a se tremer e ele se levanta. Obviamente, quem tá dentro do corpo agora é o Mu, que quer entender o que tá acontecendo. Na mesma hora, o Li-Ho aparece frente a frente ao Yong-Yong. E os dois, obviamente, estão sem saber quem o outro é.
No solo, o Mu tá tentando se levantar, porém, rapaz, nem a mão responde direito. A história conta sobre os músculos involuntários, que são aqueles que conseguem se mexer mesmo sem consciência sua. O coração e órgãos internos são um bom exemplo de algo que funciona mesmo sem você querer. E o Mu, que já tinha gastado 3 milhões de anos treinando o seu corpo, tinha chegado no pináculo de compreensão da forma humana. Ele conseguia conscientemente controlar cada parte do corpo e até mesmo vasos sanguíneos. E rapaz, não sei como, mas pelo visto ele fez o coração voltar a bater e se ergueu. Parece que ele consertou ali os problemas internos, movendo os vasos sanguíneos de uma forma que meio que parou o sangramento. E olhando pro chão, ele pensa que faz milênios que ele não sangra tanto. Realmente, chegar nesse lugar foi a escolha perfeita. Agora tava na hora de dar uma concentrada nas memórias desse garoto, mas antes ele tem que ir pra base. E eu não sei porquê, mas o menino foi pra base plantando bananeira. Base essa, né, que é a casa do Riho, que mais parece uma prisão abandonada. Depois de horas analisando, ele descobriu que esse moleque só tem um parente que vive longe pra caramba e nem se importa. Ou seja, esse moleque tá sozinho nesse mundo. Em teoria, a condição dele é descrito como miserável ou pobre pra caramba, falido. E a única ocupação dele é ir pra um lugar chamado escola. E parece que é nessa tal escola que tem alguém que puxa briga com ele toda vez que ele vai. Realmente era o corpo perfeito. Ele já ia chegar e pular pra uma briga boa, só que um soco parece rasgar uns 5, 6 músculos do braço. Na verdade não, foi o fato dele ter vindo plantando bananeira igual um idiota. Realmente esse moleque tinha músculos terríveis. Porém, ele tá animado porque dor muscular é algo que ele não sentia faz milhões de anos. Rapaz do céu, eu já vi garotas em obras de alta classe menos expressivas que isso aí quando participando de certos combates. Dia seguinte, na escola, tá todo mundo se perguntando por que tem tanto sangue no chão, enquanto ele chega cantando musiquinha e vai entrando. Na aula, estão falando ali sobre a página 56, porém ele chegou estourando na porta, na parede, porém voltou e bateu na cara dele igual um idiota. Enquanto ele tá amaciando a cara, o mano das memórias chama pelo otário e pergunta o que ele tá fazendo. Eu vou chamar o Mu, no caso, né, o deus que tá no corpo dele, de Riho, porque, né, todo mundo vai se comunicar assim com ele. E, estranhamente, ele se aproximou do cara com aquela expressão peculiar, querendo saber se não era ele a pessoa. O mano fala que ele enlouqueceu, pergunta cadê o óculos e dá-lhe uma na cara do nada. Já pergunta se o desgraçado vendeu o óculos pra comprar comida. Realmente era um pobre ferrado. O sangue cai enquanto Riho tá ali parado. Isso porque o Deus Mu tinha uma regra própria quando se falava de luta. Para ele, uma luta só era honesta quando as duas pessoas tinham a vontade de brigar. Ele, porém, tá sempre esperando por uma boa briga. E a forma como ele confirma isso é dando uma chance pro oponente antes. E agora ele tá sorrindo, lambendo o rosto, falando que a chance chegou. O cara foi perguntar se ele tá ficando louco da cabeça pra tá rindo, porém ele só se aproximou e afundou-lhe uma na fuça. Só que nisso o braço inteiro começou a tremer e parecia que o osso da mão tinha quebrado. Na memória o professor, né, que rapaz, você tá fazendo o que aí? Já rolou uma treta. Manda os dois parar com isso e pergunta o que eles estão fazendo no meio da aula. Porém a moral do professor tá zero, porque o mano só veio pra socar ele do mesmo jeito. O Riho, porém, se prepara na defesa e parece começar a ativar a terceira e quarta forma. Só que nada funciona porque a mana na terra é diferente e ele toma mais uma certeira na cara. O outro mano manda ele parar de brincar com ele, enquanto o Riho diz que agora ficou meio sem opção. Os braços estão quebrados, as pernas tá ruim e ele não tem mágica. Se esse era o caso, ele manda a técnica do How to Fight, fi, dá-lhe uma cabeçada na mão. Como o osso do crânio é muito mais longo, óbvio que o da mão quebra primeiro. O mano agoniza de dor e na hora o Riho vê que criou a abertura perfeita. Antes do cara poder entender o que aconteceu, ele já agarra no braço e dá-lhe uma cabeçada na barriga. O plexo solar era mais um ponto fraco humano. E agora, antes que ele pudesse mais uma vez reagir, ele ergue e dá-lhe uma cabeçada no queixo. Rapaz, que deve ter comido toda a boca dele ali. O moleque cai de joelho e bate a cara no chão, enquanto os coadjuvantes tá tudo tirando foto. Geral não consegue acreditar. Ontem o Riho tava sendo espancado e hoje ele derrotou o moleque assim? Nessa hora o Mu se lembra o que acontece quando a excitação da batalha acaba. É só aí que você consegue sentir a dor pulsante das áreas na qual você foi atingido. A sensação gosmenta na boca da mistura da saliva e sangue. Tudo isso é óbvio, né, que ele gostava pra caramba e era exatamente o que ele queria quando desceu pra terra. Ele olha o trouxa caído no chão, chega perto e agradece. Rapaz, abriu o bocão, deu-lhe uma mordida e cuspiu a orelha do cara?
Que isso, velho? É o Bug Dyson, rapaz do céu. O Australopithec é louco da cabeça mesmo. E o pior de tudo é que essa é a forma dele de agradecer. É tipo, aí, brigadão pela luta, vou deixar essa marca aí porque é uma garantia de que eu me diverti com você. What the fuck, velho? Esse cara não bate bem. Geral da tribo dele tem a orelha comida. Ai, meu Deus, nem as elfinhas saíram ilesas, rapaz. No mundo dos deuses, isso era considerado uma marca de força, porque, né, tipo, você conseguiu tancar e ainda divertiu a pessoa mais forte do mundo. Só que na Terra, né, a interpretação era outra. Na sala o moleque fala, rapaz, você ficou sabendo da lutinha que rolou ali? O preguiçoso pergunta, né, o que tem, uma luta qualquer? O outro responde, não, rapaz, eu vi um negócio esquisito. Parece que o moleque que sofria bullying que bateu, e o pior é que o cara que perdeu foi castrado. Pelo visto na Coreia, quando você castra um gatinho, você faz um cortinho na orelha pra deixar marcado. Pô, que crueldade com os bichanos, pra que isso? O trouxa tá sendo levado pra ambulância, enquanto o perigo da sociedade tá ali da janela dando tchauzinho, agradecendo. Na hora, o professor chega e fala pro Lee Ho-Go, e agora pra sala dos professores. Já lá dentro, o professor cai na cadeira e pergunta se ele perdeu a cabeça. Como é que ele teve coragem de fazer algo assim com um colega de classe? Ele tá indo pra dar uma pastada, porém o menino tá todo vermelho, pedindo pra que ele por favor o acerte. Ele tá até ali bufando, enquanto o professor diz que não sabe nem porque tá conversando com ele. É bom trazer os pais pra uma conversa. Além disso, ir embora e não causar uma cena. Sem muita opção, o Ninhonan se foi, fi. Tamo aqui andando na rua. Ele agora aprendeu que sair mais cedo significa voltar pra base. Óbvio que por mais que a luta foi boa, ele tá agora precisando de um tempinho pra se recuperar, porque esse corpo é uma desgraça. Seria muito bom, porém, se ele pudesse usar a boa e velha mana. Pode ser Ki, pode ser chakra, pode ser Nen. Porém, pros deuses, era isso que os tornava diferente dos humanos. Ele se lembra que em certos mundos, porém, os humanos se tornavam caçadores e a utilizavam. Em outros mundos, eles podiam criar até círculos e se tornavam bruxos. Porém, na Terra não tem mana, então nenhuma habilidade pode ser usada. Ele tenta castar algo e nada acontece. Ele vai ter que realmente voltar a se acostumar a lutar só na soco, mais nada. E se ele cai na cama, ia demorar pra se recuperar, então por enquanto não era bom dar uma descansada. Porém, na mesma hora, ele aparece no corpo do Mu, abre o olho e vê o moleque lá agarrar no pescoço de Yong. Logo na sequência, o verdadeiro Lee Ho, né, manda o Mu dar aquele dragão pra ele. Já que ele vai obedecer, né, e mandar ele pra outro mundo, não custava nada enviar com um dragãozinho. Óbvio que a safada sabe que com um dragão seria muito fácil de dominar qualquer lugar pro qual ele fosse. O Mu, porém, só ergueu a mão e falou que um esquisito chegou e agarrou a alma dele. O Lee Ho ficou sem entender e queria saber o que queria fazer. No que o Mu disse que ia dar pra ele exatamente o que ele queria. O garoto seria mandado pra um outro mundo. A cena muda pro domínio do Lucifer, que tá ali em frente a um portal. O triozinho se aproxima e antes de abrir a boca, ele já fala que não. O Mu, porém, responde com sim. Ele decidiu enviar essa pessoa, então é bom ele abrir o portão. Na hora o Lucifer se vira e pergunta o porquê ele decidiria isso. Porém, pela orelha comida, né, rapaz? Você já sabe. O Mu só diz que ele decide porque ele é mais forte e se ele tiver um problema, pode vir pra luta. Na mesma hora, o Lucifer já sabe que não tem muito o que fazer. Se ele bater, o cara vai gostar. Se ele não bater, ele vai ter que obedecer. No final das contas, ele não tem opção. E nisso, o Mu manda ele sair de perto que ele vai abrir esse negócio. O Lucifer fala pra ele não se meter e interferir em um domínio de outro deus. Era contra as regras não escritas. Além disso, ele seria parado por uma barreira, só que óbvio que o Mu quebra no mesmo segundo. Na hora ele fala pro Lucifer sair da frente que ele tem mais que resolver. Nisso, puxa o Lee Ho e fala pra ele se jogar. Ele pergunta o que é aquilo e ele fala que é exatamente o que o garoto quer, a passagem pra um outro mundo. O Lee Ho tá querendo um dragão, porém óbvio que o Mu fala que nem ferrando e dá-lhe uma petelecada na bunda e joga ele lá pra dentro. Enquanto o menino some falando que queria ser overpower. O Mu fica pensando que esse desgraçado aí realmente não queria se esforçar. Já dá tchau pro Lucifer e pede pra ele cuidar do garoto. Porém o Lucifer tá ali se mordendo de raiva. Ele é um deus que veio originalmente do seu próprio domínio, o planeta Elmuri. Lá ele era considerado o rei demônio e ficou no pináculo de todas as criaturas vivas. A arrogância dele continua aumentando até que ele decidiu desafiar uma existência conhecida como um deus. Ele invoca uma espada gigante, manda na direção e ela crava no meio do peito. Naquele dia, o Lucifer matou um deus e nesse momento roubou seu lugar e também se tornou um. Ele era considerado o deus de todos os deuses. E por muito tempo foi o dono absoluto de tudo. Invencível e supremo, lendário, incomparável, catastrófico, mitológico. Meu Deus do céu, quantos adjetivos, rapaz.
Porém, por mais incrível que fosse, ele foi debulhado pelo Mu assim que ele apareceu. Só que ele jura que um dia ele vai se vingar desse humano lixo, que nesse momento tá montado no Yongyong, voltando tranquilamente. De volta na Terra, aquele mano tá acordando falando que aquele moleque vai morrer. Tudo que ele precisa é fazer uma ligação pro Cho Hyung, que provavelmente deve ser esse mano bombar que tá espancando aí o saco de boxe. Ou na verdade, esse aí é o Kang Shou? Ou pelo visto é o John Hyung, porque o celular dele ali tá tocando. Ah não, é o lourinho aí, ó, rapaz. Eu já fiquei com medo, né? Não é possível que o Australopiteco já tenha que enfrentar esse monstrengo. O loirão pega o celular e manda falar. Porque o espancado pergunta se ele não tá querendo um celular novo depois que a tela quebrou. Pelo sorrisinho, com certeza sim, e tamo de volta na sala. Porta abre e o espancado entra ali, fi, e ninguém consegue acreditar que realmente ele tá acabado dessa forma. Todo mundo ia falando que ele adora bancar o Dourão, porém no final das contas foi espancado pelo trouxa e ainda foi castrado. Até agora não sei o nome desse maldito, porém ele taca a mochila no chão e pergunta se alguém tem algum problema com ele, se quiser só resolver na briga. Porém o mamino se levanta ali na frente e manda ele sentar e ficar quieto ou sumir daquela sala. O cara tá explodindo de raiva, querendo saber se ela tá ficando louca e pegou a cadeira. Ih, rapaz, é o Ian Perkins 2.0, vai bater mulher. Porém, do nada entrou o Ramondino na sala de aula. Ele falou, tamanho dos antebraços desse professor. Ele pergunta por que a presidente tá em pé e nela se senta dizendo que não foi nada demais. Nisso, ele chama ela pra uma conversa depois da aula e ela quer saber o porquê. Ele então pede pra ela ir dar uma checada no garoto que causou uma bagunça porque ele desapareceu, né? O tal do Lee Ho. Ele dá tchau então, pedindo pra ela ajudar com esse probleminha aí, porque ele tá com o dia cheio. Ei, coitado, você vai visitar logo o peculiar, né? Já tá batendo na porta. Ele não aparecia, então ela decide virar a maçaneta. Ao abrir, lá tá ele no chão com um monte de barata andando em volta, rapaz. O menino parecia morto. Na hora ela se pergunta se é um cadáver. E pouco tempo depois, estamos com ele no hospital, ele recebendo soro. Até agora o menino tava dormindo, fi. Porém, de repente, o espírito do Mu volta pra ele. Olhando pro teto, ele se pergunta que lugar é esse. Claramente não era o mesmo no qual ele dormiu. Ele olha pra baixo, vê a mão dele conectada no negócio ali e já percebe que tinha alguma coisa invadindo o corpo dele e se direcionando diretamente pros vasos sanguíneos. Rapaz, o maluco consegue até sentir que eram nutrientes. Que isso, esse é o controle do corpo mesmo. Ele percebe que não era exatamente tão bom quanto uma magia, porém o efeito até que não era ruim não. Finalmente, ele tinha encontrado alguma coisa decente na Terra. A presidente observa que esse cara acordou com uma cara esquisita, né? E manda ele explicar o que aconteceu. Porém, antes de ele começar a explicação, ela já se levantou, falando que só tava ali pra ajudar porque o professor pediu. O Lee Ho nota que foi a pessoa que o ajudou a se recuperar e fala pra ele esperar um segundo porque ele tava querendo perguntar algo. Ela manda ele falar logo porque ela tem que voltar pra escola. Porém, o Lee Ho tava precisando de informações da Terra urgentemente. E a mais importante de todas é, obviamente, ele quer saber aonde que treina o corpo. Ela, porém, dá-lhe uma encarada ali, vendo ele todo torto ali com essa cara esquisita, um olho fechado tá aberto. Ela só diz que sabe que ele não tem dinheiro e com isso tamo no famoso parque de velhinho. Que, pra ser sincero, tá bem insano, o negócio tá completamente, já tá mandando um monte de barra. Observando tudo, o Pro-chan percebe que a humanidade evoluiu bastante comparada a 4.000 anos atrás. Naquela época, ele só treinava levando pedra, escalando montanha ou cavando buraco. Ele tinha que tomar cuidado, considerando esses equipamentos extremamente avançados, deve ter uns humanos aí forte pra caramba. Porém, no meio do treino, de repente, uma pedra bate nas costas. Ih, rapaz, aquele desgraçado já achou ele? O mano tá suando de raiva, falando que, pelo visto, ele tava se escondendo. O Lee Ho, porém, só pega a pedra e pergunta quem tacou. O moleque vai responder que é óbvio que foi ele, porém, já tomou-lhe uma na fuça e foi pro chão. O Lee Ho agradece pelo ataque preventivo e dá as boas-vindas pro round 2. Porém, capítulo seguinte começa com a reunião anual dos deuses lá no céu. O Jung tá todo morrendo de medo de apresentar isso aí, né? Explicando que já que o Lorde tá meio off, ele vai meio que cuidar da situação ali. Porém, na hora, o Lucifer chama por ele e pergunta o que ele pensa que tá fazendo. O Jung já se treme todo e diz que não tá fazendo nada, ele só tá passando uma mensagem aqui e já vai embora. A mensagem era: o mesmo de sempre, rapaziada. Se vocês encontrarem alguém que vale a pena lutar, manda mensagem. É isso. Na hora, o Lucifer dá-lhe um soco na mesa, querendo saber se estão brincando com a cara deles. Ele já tava cansado dessa rotina sem nenhum significado e agora esse maldito não tava nem aparecendo ali. Ele pergunta se os outros deuses concordam com isso. E aquele mano não é do Dragon Ball Z, aquele desgraçado ali do fundo, não?
As anjas de todo mundo, né, rapaz? Tá em silêncio. Até que alguém fala pra ele se lembrar que o objetivo desses encontros é manter a estabilidade do mundo. Isso porque entidades desconhecidas podem aparecer. Porém, era desapontante que ele não estava aparecendo nem em algo tão importante. Essa é a terceira no rank, a arqueira divina. Porém, tem muitos sous, então a gente vai usar, sei lá, uns 2, 3 só. O Lúcifer bate na mesa, fala que o mundo não existe só pra ser entretenimento pra aquele cara. O lugar inteiro podia colapsar a qualquer momento por causa da falta de cuidado dele. Sem contar que toda vez que ele tem que arrumar alguma coisa, no final das contas, tudo é um desastre pior ainda. É só se lembrar do que aconteceu no planeta do pobre Ciclopes 1000 anos atrás. A criatura do vazio, conhecido como Sogoth, deu-lhe uma mordida no planeta, ao mesmo tempo que o Mu apareceu nas costas e deu-lhe uma que afundou tudo junto. O Lúcifer sabe que se eles tivessem juntado todos os deuses, teriam acabado sem nenhum dano ao planeta do Ciclope, porém aquele maldito foi e quis resolver sozinho. E pra ele, aquele cara não tá mais na posição de um deus. O Yong tá ali meio sem saber o que faz. Por que ele tem que passar por uma coisa dessas? Ele só queria que o Mu voltasse logo. De volta no parque, porém o moleque tá lá com a mão na cara perguntando se o bastardo ficou louco. Ele não deve saber quem que é o primo dele, rapá. O moleque é um boxer profissional e vai espancar ele. O Quack Show do lado elogia, falando que até que ele tem uma mãozinha rápida. Qual esporte ele pratica? O amor diz que não tem esporte não, ele só briga porque gosta mesmo. O cara ri, falando que ele deve ter alguma síndrome de ensino médio ou coisa do tipo. Mas beleza então, tava na hora de testar o quão bom ele é e toma ali uma encheio no nariz. Porém, rapaz, o loiro não ficou nada animado com esse soco. Isso porque ele viu que claramente o Liho tava ansioso esperando o punho bater no meio da cara. Igualzinho o desgraçado do The Boxer, né, Fico? A diferença é que esse aqui é um tarado, que tá lambendo sangue. Como sempre, ele jamais ia fugir de tomar o primeiro soco. O loirinho já tá se cagando e o Mu entra na posição perguntando se é assim que se faz. Ele vem para dar um soco enquanto o cara acha que copiar a forma é algo patético. Porém, rapaz, ele toma uma bomba que o mano é arrastado no chão, jogado lá pra trás e se pergunta o que foi essa pedrada. Enquanto ele de novo pergunta se é assim que se faz. Bem no instante do impacto, ele flexionou cada músculo do braço, porém, graças àquilo, o corpo inteiro tá doendo em dor. Só que, né, o tarado aí, masoquista esquisito, tá adorando isso. Quero ver o autor usando esse talento pra fazer rostinho safado, meus amigunos. Esse impacto aí é algo que ele sentia entre poucos bastardos lá no céu. A sensação dos músculos explodirem só no toque. Era uma delícia, porém, para ele continuar lutando, ele tinha que tomar conta desse corpo. Então, por enquanto, ele vai aplicar alguns rimantes, que é basicamente né, faixa de luta, só que o nome é ancestral. O extra número 1 quer saber o que o irmão tá fazendo, é pra ele acabar com esse moleque logo. O loiro diz que tudo bem e avança, perguntando se o moleque acha que vai vencer assim. Começa a dar-lhe uma sequência de bordoada, falando que ele tem a boca bem grande pra quem tem uma guarda tão ruim. O Liho nota que o cara era rápido e preciso, porém era simples demais. Era só questão de observar qual fibra muscular estava se movendo, que ele sabia exatamente onde o cara estava mirando. O loirão faz uma feita fingindo que vai na barriga, porém era um cruzado pelo lado que é interceptado com outro cruzado no braço dele. Rapaz do céu, o menino ficou ali todo balangando. Na memória ele ergue o braço quebrado, confuso e começa a gritar. Enquanto ele dá uma olhada e vê que a reação dele foi igualzinha. Os caras realmente eram irmão. Porém, toma mais uma chilapada no meio do queixo e cai desmaiado. O trouxa tá ali sem entender o que tá acontecendo, enquanto o Liho vem se aproximando, perguntando se não chegou a hora deles terminarem o que começaram. O cara só pede pra ele sair de perto, né? E nisso o Liho nota que, infelizmente, o cara tá sem vontade de lutar. Assim não tem graça. Ele então pergunta, né, se o mano não quer lutar, e avisa, só admite a derrota aí que a gente acaba com isso. O cara abre a boca pra falar, porém toma uma no meio do nariz. Ele põe a mão na cara ali e vai tentar falar, porém o Liho dá-lhe uma na direita da cara, uma embaixo da barriga, no peito o menino sofre, já tá com a cabeça quase explodindo, dizendo que admite a derrota, porém não, toma mais uma joelhada aí. O Liho diz que esse cara é incrível, realmente é muito tenacioso, ele não admite a derrota de forma alguma. Ai rapaz, ele cuspiu um pedaço da orelha e saiu lambendo os beiços, deixou mais um marcadinho. E o mano tá ali com a cabeça inchada falando que é um bastardo maluco. De volta no quarto que tem mais barata do que móvel, ele percebe que tá boa essas lutas, só que o corpo tá quebrando fácil. Dois soquinhos já tá todo arrebentado, e pra manter essas lutas acontecendo, né, ele tem que cuidar desse corpo. Ele vai voltar pro céu pra ver se o Yong conseguiu aquilo que ele pediu. Porém, no momento que ele tenta o teletransporte, o negócio falha. E ele fica sem entender, né, por que não tá dando certo.
A gente então vê alguns dias atrás no Reino Divino. Lá no Império do Lúcifer, quando o Mu deu tchau e pediu pra cuidar do garoto. Ele montou no Yong-Yong, que queria saber, né, como que tava a vida na Terra. Ele falou que tava bem boa, era só ruim que aquele corpo era bem fraco. E é por isso que ele queria uma orbe de recuperação mágica. Um tipo de item que só pode ser adquirido em planetas onde se tem uma quantidade absurda de mana. Na Terra, existem alguns poucos itens que são abençoados pela graça ou por algum poder divino. E qualquer pessoa que consiga um desses é visto como um semideus entre os humanos. Nisso, Mu manda ele preparar e fala que tá indo embora. O Yong-Yong, porém, avisa, né, sobre o encontro dos deuses. Isso, ele vai na calça, puxa uma carta, entrega e fala: tá aí, ó, minha resposta, pode ler pra eles, tchau. Voltou pro planeta Terra e o corpito caiu no chão. Só que o Lúcifer tava de olho nisso. Ele não tem ideia direito do que o Mu tá planejando, mas tem certeza que o corpo tá vazio. E já que ele não apareceu nem no encontro dos deuses, ele talvez não vá voltar por um tempo. Uma chance de 1 em cada 1000 anos havia aparecido. Na hora ele ativa a taxidermia da vida e um monte de flecha roxa começa a chover sobre Yong-Yong. Porém ele nota isso, rapaz, e manda um recuo ali desviando de tudo, já para no swag e pergunta o que ele pensa que tá fazendo. Por acaso isso era uma declaração de guerra ao deus da terra? O Lúcifer, porém, começa a voar e avisa que ele vai expulsar o deus da terra dessa posição dele. E sim, isso era uma declaração. Na mesma hora, Yong-Yong ativa a respiração comprimida que vai na direção do Lúcifer, porém ele dá-lhe um tapa e redireciona um ataque que gira em torno do planeta inteiro e explode lá nas costas. Mesmo assim, o Sososo tem que erguer uma barreira defensiva para proteger todos os deuses. Os dois se encaram e Yong-Yong desativa a polimorfia, virando um dragão moleque gigantesco. Enquanto Lúcifer diz que o próximo vai ser o mestre dele de qualquer forma. Capítulo seguinte, a Sososo diz que isso não parece lugar para uma conversa. Eita, rapaz, Yong-Yong já tinha sido fuzilado. Caraca, achei que ele ia tancar um pouquinho mais. Ela tá querendo ir embora, porém o Lúcifer fala pra ela esperar e dizer ao lado de quem ela tá. Ela só fala que tanto faz, ela tá neutra enquanto é isso. Ele responde que tudo bem então, ele só não quer ninguém interferindo. É por isso que quem tiver contra é só dar um passo à frente e eles resolvem agora. O Yong-Yong pergunta se ele realmente acredita que vai vencer o mestre. Porém, o Lúcifer dá risada e questiona se ele tá falando daquela pessoa que abandonou o corpo de Deus e assumiu o controle de um corpo humano fraco. Na hora, o Yong percebe que ele notou, e o Lúcifer diz que eles ficaram bêbados demais na força que possuem e negligenciaram a vigilância. Rapaz, Yong é leal e ainda tenta dar uma rabada, falando que não vai deixar ele fazer o que quiser. Porém, o maldito Lúcifer só desaparece, surge nas costas, dá-lhe um corte no rabo e diz que ele ainda vai manter ele vivo por um tempo. Isso porque ele precisa da ajuda do Yong pra ir pra Terra. E no momento que ele estiver lá, ele vai matar o Mu e assumir controle do mundo. O coitado fica se tremendo de dor, assim como na Terra. Aquele mano lá que nosso garoto comeu a segunda orelha, rapaz, tá se tremendo todo na frente do coach que tá dando um esculacho. Ele não tá nem mais querendo participar das lutas, porém o coach só manda ele descansar e o mano vai embora, falando que se não fosse por causa daquele desgraçado, ele não ia estar assim. Porém, ele bate de frente com o tal do Steel, que é o número 1 da academia, que na hora quer saber o que aconteceu com o braço dele. O Guaxio se lembra, esse cara é o mais forte da academia. Talvez se fosse ele desse certo. Então começa um draminha falando que hoje em dia as crianças é muito assustadora. O irmãozinho mais novo tava sofrendo bullying na escola e ele foi lá pra conversar, porém juntaram um monte de gente e espancaram ele. Foi muito injusto. O Steel ignora e só fala pra ele tomar mais cuidado e dá tchau. O loirão fica confuso, por que o draminha dele não funcionou? Porém, o mano então para e quer saber exatamente qual é o nome da pessoa que bateu nele. De volta no quarto, o Prota se pergunta por que ele não tá conseguindo voltar pros céus. A única razão para ele perder o controle de algo tão simples é que existe algum problema com o corpo original. Só que isso é estranho, já que Yong tava cuidando e não tem muita gente que conseguiria vencer contra ele. Talvez os deuses todos tivessem se juntado e o atacado. Na hora ele se levanta falando que isso não é hora de ficar parado. Esses malditos tiveram coragem de atacar o corpo dele ao invés de chamar ele pra briga, o que é pior ainda. Porém, ele decide se acalmar, não tem muito o que fazer e provavelmente não, Yong também não é um oponente tão fácil. Não tem muito o que ele fazer, então a melhor opção é tá lá ele treinando no parque de sempre. O plano, por enquanto, já que os braços tá destruído, é fortalecer os outros músculos que esse corpo não tem treinado. Cada abdominal fazia tudo arder e os músculos gritar, o que pra ele era uma delícia. Ele tá rindo igual um louco, enquanto os velhos ali do parque, né, tá tudo confuso. Isso alguém chama por ele cai de costas no chão e aquela menina da sala se aproxima, querendo saber por que ele não tá vindo pra escola.
Já no banco ele quer saber, né, pra que ele vai pra escola? Não é um lugar bom pra treinar o corpo. Ela quer saber o porquê disso, ele diz que ele tem que treinar pra ficar mais forte, óbvio. Ela quer saber o porquê da força, ele diz que é pra brigar melhor. Até porque, né, ele tá fraco demais pra brigar bastante. Isso, ele ficou falando um monte de coisa sobre treinar músculos, sobre fortalecer o braço, melhorar a respiração e tudo mais. Horas e horas se passam. Porém, nessa hora, ela cansa de tudo isso e pergunta qual o ponto de ficar treinando se você nem tem ninguém pra lutar. Só ficar se exercitando ali não ia adiantar de nada. Ele tinha que ir pra algum lugar onde as pessoas criam conflitos por nenhuma razão. Exatamente esse lugar, né, rapaz? Vem pra escola amanhã e para de encher o saco. Ela vai embora enquanto ele pensa que até que faz sentido, né? Aqueles dois manos de antes nem ferrando que vão voltar depois daquela sua. Ele precisava achar outra pessoa. Porém, na hora que ele se levanta pensando sobre isso, alguém aparece nas costas e chama por ele. Na hora, o Lee sorri e vendo o soco vindo, pensa que a Terra realmente é o melhor lugar que existe. Capítulo seguinte conta a história do Steel. Ele era só um amador no boxe e a irmã dele era uma promissora bailarina. Porém, com a beleza e o talento, acabou chamando a atenção de um stalker. A obsessão do cara foi se intensificando até que, eventualmente, ele cruzou a linha e foi pro ataque. Porém, o Steel, rapaz, chegou certeiro e já serviu o primeiro no queixo. O problema é que ele preveniu o crime mais cedo do que devia. Com isso, investigações não foram iniciadas direito e logo o cara tava livre de novo. Porém, com uma obsessão ainda maior e ele muito mais perigoso. Mais uma vez, o Steel conseguiu parar ele, só que ela não saiu ilesa como da última vez. O cara tinha dado um monte de corte bem no calcanhar na perna. E daquele dia em diante, o Steel não mais confiava na lei. Ele resolveu bancar o Batman e sair por aí com esse cacetete nas costas, espancando todo sem futuro da cidade. Porém, o menino tava antecipando o crime das pessoas, né, rapaz? Antes dos caras pensarem em fazer, já tinham apanhado. Pra ele, a luta se tornou uma forma de julgamento. E agora tá o Lee tomando uma certeira na cara e sendo empurrado pra trás. O soco até que foi meio leve, ele percebe que o maldito tava o testando. Porém, tanto faz, ele atacou primeiro e o sinal tá dado. Ele tava curioso pra saber quando é que ele ia poder lutar de novo e o cara parece assim. O Steel, porém, quer saber por que ele tá andando por aí espancando as pessoas. Ele por acaso queria ser um gangster ou coisa do tipo? O Lee, porém, só fala que ele não é fã de conversinha, dando uma estressada no Steel, que diz que tudo bem e parte pra pancadaria. Primeira saraivada de soco vem, o Lee se esquiva. O cara elogia, porém nessa hora joga o braço, tampa a visão e nesse bloqueio dá-lhe um cruzado. Porém, rapaz, o garoto mais uma vez tinha se defendido. O Steel elogia e manda ele aguentar então e rapaz, dá-lhe uma outra no braço, dá-lhe na barriga. O Leo percebe que o maldito tava mirando bem nas partes do braço dele que já tava machucada. E no segundo que ele pensa isso, o cara manda um por trás pegando em cheio na costela e desloca nosso menino. Na hora o Steel já fala que ele não deve mais estar conseguindo usar o braço. Porém, pra ele, quando se trata de julgamento, não existe piedade. O Lee tá todo se tremendo ali, né, rapaz? Porém, o menino não bate bem na cabeça e parecia tá gostando. O Steel não consegue acreditar que desgraçado tá dando risada. E naquela hora, o Lee sabia, não tem como vencer esse cara, ao menos não agora. Porém, mesmo assim, ele não pode só descartar essa chance que ele tem de lutar. Ele precisava ser cauteloso, se manter calmo e não sorrir muito. Isso porque até o Mu já foi derrotado. Mesmo assim, ele conseguia achar uma forma de aproveitar. Ao mesmo tempo, porém, ele queria vencer. Nesses momentos, ele acalmava as emoções e cuidadosamente analisava o oponente. A criatura vem para um soco, porém ele puxa o pano e o monstro bate no nada. Na mesma hora, ele sai pro lado e manda uma sequência. Quanto mais o Mu pensava sobre uma luta, mais forte ele ficava. E nesses momentos, ele suprimia as emoções dele o máximo possível. Mesmo assim, porém, sempre que apanhava, ele não conseguia esconder que tava gostando. E agora, mais uma vez, ele ia ter que dar uma acalmada nas emoções, mas que desgraça de cara é essa? Pelo visto, ele tá tentando esconder as emoções, porém isso só deixou o Steel com mais raiva ainda. Que já foi pra cima falando que o idiota tá pensando que ele tá de brincadeira. Ao menos ele desvia do soco, dando um passinho pra trás e encosta ele na parede. Pé fincado no chão e joga um monte de areia na cara do trouxa. Que fala que realmente só um criminoso utilizaria métodos tão baixos assim. Porém, de repente o Lee vira com essa cara de novo, querendo saber por que o cara tá demorando pra vir pra cima, vem logo. E isso só deixa o Steel com mais raiva ainda, que vem pra dar-lhe uma bordoada no meio da cara, porra, né? Nosso garoto agora tá todo de boxe, ele deu aquela esquivadinha. No mesmo segundo, porém, o mano já tava pelas costas e agora ele desvia do mano queixo. Impressionado com a mira desse maldito. Óbvio que luta mano a mano honesta existe desde muito tempo atrás.
E a diferença das pessoas hoje em dia para aquela época é que antigamente era necessário ter um estilo muito mais defensivo. A razão para isso é que o solo era extremamente instável e um machucado poderia fazer você perder a luta. Talvez por causa do solo tratado ou dos sapatos, eles lutavam agressivo até demais. Só que eles não têm ideia de onde exatamente eles pisam, já que não se preocupam com isso. O Lee-Ho continua se esquivando até que de repente o Steel vai com o pé em cima de uma pedrinha sem perceber. E no segundo que isso aconteceu, o Protinha atento veio pra dar a bordoada na cara. Porém, ele observa o braço que não tava respondendo e dá um outro ataque, rapaz. Ele teve que completar na cotovelada. Que isso, filho? Ele disse que não causou muito dano, porém quebrou o óculos do mano ali que tá com a cabeça sangrando. Só que a expressão dele não é muito de alegria quando o mano afundou o cacetete na perna dele e na hora ele foi pro chão. O Steel já pergunta se ele por acaso tá se divertindo. Ele tem certeza que um moleque idiota igual ele deve ficar rindo dos outros assim. E é hoje que a gracinha acaba. Ele vem pra dar uma paulada no meio da cara do nosso Protinha que tem certeza que perdeu. Ele já nem mais se lembrava do gosto da derrota, já que a última foi 4.000 anos atrás. Porém, de repente, algo bate na cabeça do Steel, que recua ali pro lado e se pergunta o que aconteceu. Alguém chama pelo Lee-Ho e confuso, o Steel pega o casaco, joga no corpo e sai correndo. Nessa hora, olha quem vem vindo pelas costas, fi. Quando nosso garoto vê, é o Yong-Yong todo pequenininho. Enquanto isso, lá no Reino Divino, o corpo do Mu tá selado pelo Lucifer, que tem certeza que agora esse maldito não tem como voltar pro corpo. Nesse espaço completamente isolado, a alma não tinha como adentrar. Tudo o que restava agora é essa pessoa abrir a barreira da terra. Ah, isso foi antes quando o Yong-Yong havia sido capturado. E o Lucifer fala que assim que ele acabar com o Mu, ele deixa Yong-Yong como deus da terra, então a oferta é perfeita pra ele também. O Yong-Yong tá murmurando algumas coisas e o Lucifer manda ele falar logo. Nisso o dragão quer saber se essa barreira é isolada e nada consegue a destruir. O Lucifer fala que sim, impossível qualquer dano ser causado nessa barreira. Na mesma hora, um brilho começa a tomar a sala e Yong-Yong agradece, criando dentro do próprio corpo uma explosão massiva. O Lucifer vê que a pergunta, né, rapaz, foi pra evaporar a base inteira. E em meio à fumaceira toda, o Yong-Yongzinho sai ali na correria, falando que usou toda a força que tem e agora tem que voltar pra terra e chegar no mestre. Porém, o Lucifer tá vindo pelas costas, falando pro maldito largar e esperar. Ele puxa a lança e avisa que vai acabar com ele e com o mestre dele, rapaz. Dá-lhe uma arremessada que eu acho que vai pegar no butico do coitado que foi empurrado pra dentro do portal. O menino caiu do céu igual uma bala. Ah, e foi ele que caiu direto na cabeça do Steel. Agora ele tá todo torto ali na câmera, falando que foi isso aí que aconteceu. Ele tem vergonha. O Lee-Ho, porém, tá no silêncio, se mordendo de raiva, falando que aquele Lucifer realmente é um bastardo. Porém, na hora ele dá o sorriso peculiar, né? Provavelmente imaginando que tem treta vindo por aí. O maldito fingiu que não tava a fim de brigar, mas agora fez toda essa baguncinha e ele vai ter que consertar. Ele já se levanta, falando que não vai dar não. Esse corpo tem que ficar mais forte pra ele poder lutar. Porém, o braço já dá-lhe uma torcida. Ele percebe que nesse ritmo ele não vai conseguir brigar por um tempo. E nisso ele já pergunta se o Yong-Yong trouxe. Ele fala que óbvio que sim, pode confiar nele. Rapaz, ele vomita uma bolota ali. Que isso, tamanho da cabeça dele. Isso aí era uma pedra de sangue de dragão com um poder de cura adicionado. Se ele soubesse que a situação estava difícil, ele teria trazido mais. O Lee-Ho, porém, pega e diz que isso aí deve ser o suficiente. A pedra se ativa e o corpo começa a ser curado. Porém, na hora ele nota que isso não era um poder de cura qualquer. Os músculos já pareciam mais vivos, então talvez fosse algum tipo de poder de melhoria do corpo? O Yong-Yong, orgulhosinho, fala que ele usou um pouquinho do poder dele, né, pra dar uma modificada. O garoto se esforçou. O Lee-Ho, porém, fala pra ele consumir o que sobrou, só que o dragãozinho decide guardar, já que pode ser útil mais tarde. A cena muda pra um outro largatinho chamado Dolly, que é o daquela menina da sala, que diz que ele é fofinho como sempre. Ela queria poder ficar conversando com ele o dia inteiro, mas já coloca ele ali na casinha e diz que tá indo pra escola, tchau, tchau. Já na sala, o moleque lá que tomou uma surra agora virou nerd, decidiu mudar de vida, garoto. Pra ser sincero, o caminho de delinquente nunca combinou com ele, né, rapaz? Ele tem que parar com isso e focar nos estudos mesmo. Porém, na hora o Lee-Ho abre a porta, o mano já tá se cagando todo. Ele pergunta se ele quer lutar, e a mina nas costas fala que finalmente ele apareceu, né? Ele olha pro lado e diz que ela o convenceu. Ele agora veio pra procurar alguém pra brigar. Ela tá meio confusa, né? Esse cara não vai tentar nada esquisito. Enquanto isso, na sala de baixo, uma ruiva fala pro Steel se ele não ouviu falar aí do moleque do segundo ano que foi castrado.
Parece que um louro aí maltratava o moleque da sala, porém ele se vingou e deu até uma mordida na orelha. Ao escutar esse detalhe, o Steel se lembra, né, que o mano loirinho lá teve a orelha comida, então com certeza foi ele, ou seja, o maldito que é o culpado e não o protagonista. Ele já tá indo embora, falando que não tem razão pra brigar com o garoto, enquanto o Protinha tá ali com alguma coisa claramente escondida no ombro dele, falando que hoje não teve nada de bom nessa escolha. Todo mundo só fica ali assistindo aquela lousa e ele nem tem com quem praticar. Porém, nessa hora, ele vê o Steel na frente. E pelo formato e distribuição dos músculos, ele sabia quem era o cara. Na hora ele grita falando que é o mano de antes. E quando o Steel vê o louco vindo, rapaz, ele sai na correria também. Querendo saber como esse desgraçado reconheceu ele. O maldito tava de máscara e óculos e ainda colocou o capuz. E o Lee-Ho tá ali com aquele sorriso peculiar, seguindo ele todo feliz. Nessa hora, o mano entra no beco e o Lee-Ho vem logo nas costas, porém o lugar tá vazio. Ele tava tão preparado pra uma lutinha, agora que ele tá curado. Nisso, o Yong-Yong sai de dentro ali e fala que vai encontrar aquela pessoa de ontem. O maldito encostou nele, então ele só precisa seguir o cheiro certinho. Ele segue em frente, porém bate no pé de alguém. Ele olha pra cima perguntando o que estão olhando e é aquela mina da sala. E óbvio, né, que a mina tem um largato em casa, então ela fica toda apaixonada por ver um na frente dela. O Yong-Yong toca a mãozinha na cintura falando pra ela sair de perto, porém ela agarra ele e já levanta o menino. Enquanto ele fala pra ela tomar cuidado, que é extremamente perigoso. Se ele pudesse usar mágica, acabar com essa menina ia ser fácil. Eu achei que ela não ia entender, mas ela tá se perguntando, né, que negócio é esse aqui do largato falante? Pra ela isso era fofinho demais, talvez mais fofinho que a Dolly dela. Porém, nisso, Yong-Yong se solta dela e já corre para as costas do protagonista. Enquanto pede desculpa, falando que ele foi capturado por estar fraco demais. Ela, porém, encarna os garotos e pergunta se esse aí é o amiguinho dele. O Lee-Ho dá uma olhada e diz que dá pra dizer que eles são amigos. Finalmente eu descubro o nome da menina, que é Yoo-Jin, e agora nesse momento ela tá morrendo de inveja do menino. O Protinho nota isso, na hora levanta o pé e pergunta se ela quer ficar com ele um tempinho. Óbvio que ela não recusa e o Yong-Yong já foi parar no quarto dela, com a mãozinha na cintura ali, meio bravinho. A gente então vê, né, que o Lee-Ho ofereceu, falando que ele vai caçar uma certa pessoa, então por enquanto ela cuida dele aí. A fã de largata na hora aceitou, rapaz, ele jogou na cabeça dela. E avisou o Yong-Yong que quando ele passar por perto de novo, é pra ele voltar sozinho. O largato queria saber pra onde ele tava indo, porque ele respondeu que tava indo dar uma treinada. De volta no quarto, ele se apresenta como secretário do grande mestre. E já que ele recebeu o comando, né, ele vai cooperar com ela por enquanto. Vem da mini mãozinha dele esticadinha ali, ela sente uma dor no coração e dá 2 dedinhos, falando, né, que vai ajudar ele também. Ele pode não acreditar, mas ela é a presidente da classe. Ele não entende muito bem e ela explica que é tipo a líder da classe e a rank número 1. O Yong-Yong fica animado e fala que não é à toa que o mestre a escolheu. Porém, ele pede para esperar. Como assim o mestre não era o líder? Aí o Jin, confuso, diz que o Lee-Ho não é nem assim rank alto. O Yong-Yong ele tá falando que é impossível. O mestre é o mais forte de todos, ele se recusa a acreditar. Se ele é o líder da classe, então o mestre é o grande líder, isso sim. Ele continua esculachando, falando que de agora em diante ela tem que se esforçar ao máximo pra fazer dele o mais forte. Aí o Jin diz que tudo bem, porém o Yong-Yong ia ter que visitar ela direto. O danado tá animado, o plano dele de extrair informações estava funcionando perfeitamente. E nisso ele fala que ajudar ela um pouquinho pra transformar o mestre no rank 1 era perfeito. E mentalmente jura que logo logo ele vai estar no topo do mundo de novo. Porém, nosso menino tá lá no parque dando aquela praticar de cada dia. O corpo, obviamente, melhorou bastante depois da pílula. O efeito no corpo estava muito bom e a maioria dos músculos que tinham sido rasgados cresceram muito mais forte. Será que agora ele já aguentava algo um pouquinho mais forte? Ele dá-lhe a bordoada na barra de aço do parque. Rapaz, que isso? A mão ficou intacta, aquela orbizinha fez a diferença aqui só. Nisso, ele dá uma olhada pra trás, como se tivesse sentindo alguém, mas não tem não. Hoje o mano não ia vir pra treta, então, né, amanhã ele conversa com ele na escola. Foi-se embora, deixando aço com o desenho da mão dele. No caminho de casa, alguma coisa sente o cheiro dele. É o Yong-Yong que tá lá no ombro da Yoo-Jin, que tá olhando umas lojas de roupa. Quando ele sente o cheirinho, ele já dá tchau, fala que tá indo embora, pula do telhado e cai bem no ombro do nosso garoto. Falando que ele não precisa se preocupar, ele conseguiu inúmeras informações da menina. Eles continuam passando, porém claramente tem alguma coisa acontecendo naquele beco. E nisso, Yong-Yong fala pra ele esperar que ele tava sentindo um cheiro vindo dali. No beco, o cidadão honesto da sociedade tá falando que ele não é bandido não, ele só roubou uma bike. Desgraçado. Óbvio que ele foi falar isso logo pro Steel, que bate em quem ainda nem roubou. Imaginem quem roubou, né, filho? Foi esmirilhado no chão. Só que no meio da surra toda, quem surge nas costas?
Porém, quando ele se vira pra olhar, o Yong tá apontando ali pra uma loja de lamen pelo visto. Ele tá falando que o cheiro é terrível, ele tinha que ir pra ali. Porém, obviamente, né, o nosso garoto já notou que isso é falso. Eles então se ficaram e o Steel pede pra ele esperar, dizendo que eles têm algum mal entendido. O Lee-Ho, porém, parte pra cima, o Steel entra na posição, ele chega bem na frente e vai pro soco, porém, um fica encarando o outro. O Protinha, como sempre, né, espera a pessoa dar o primeiro soco e o Steel não tá muito afim da treta. Só que nisso, o bandido vem pelas costas, pega no cacetete dele e vai pra dar uma paulada. Porém, o Steel sai da frente, vocês já sabem o que vai acontecer, né, rapaz? Tá indo direto no Lee-Ho e, rapaz, pega em cheio na cabeça. Ele é animado, já pergunta se realmente tocou. Com a gotinha de sangue saindo. Segundo seguinte, ele já deu-lhe uma bicuda na barriga do humano, enquanto o Steel saiu correndo pelo lado. Pegou o cacete que saiu girando e serviu-lhe uma no meio da cara. Cabeçada, testada, sequência no peito, afundaram na barriga. O mano tá caído no chão ali pedindo socorro. O Lee-Ho sorri, porém o sorriso logo some da cara, com ele falando que isso é entediante. Quando ele chegou na Terra, tava difícil, já que qualquer luta era incrivelmente difícil e doía o corpo. Porém, essas lutas assim, unilateral, não tem graça alguma. Ele precisava achar alguém no nível daquele cara. Em falar nisso, né, o maldito tinha fugido. Óbvio que assim que a treta começou, o Steel saiu correndo, deu aquela olhada pra trás e viu o esquisito com um sorrisão se divertindo. O Yong tava parado todo fofinho, falando que ele precisava de uma comida deliciosa. Porém, o Steel passou dando-lhe uma bicuda e o bichinho ficou ali abandonado. Pouco tempo depois, ele chega em casa e se pergunta por que aquele moleque se divertia tanto lutando. Quando bem na hora, a irmã aparece falando que a promotora chegou. Ela hoje tinha prendido mais um criminoso. Essa daí é a Kang Hyun-ah, né, que é aquela irmã dele lá que era bailarina antes. Ela passa dando uma ombrada falando pra ele não bloquear a promotora não. Porém, ele nem sai do lugar e ela fala pra ele que realmente o garoto é resistente. Nisso já tá indo pro quarto mandando ele preparar alguns noodles sem ovo. Algo que o Steel notou é que ela não se importa muito mais com aquilo que aconteceu. Porém, desde aquele dia, tudo que ele sente ao brigar é pura raiva. Só que realmente não era assim quando ele começou a lutar boxe. De começo, as coisas eram diferentes. Isso, o Lee-Ho tá chegando na escola com o Yong pedindo desculpa, é que ele tava muito faminto ontem. Todo mundo tá se perguntando porque o garoto tá trazendo um dragão Komodo pra escola no ombro. Nisso, ele vê a Yujin, né, que na hora já fica toda animada dando oi pro Yong. O Prota quer saber se ela descobriu as informações que ele pediu. E ela então responde que conhece aquele cara. Ele anda por aí com o nickname de Iljimae. É uma combinação de nome que significa alguém que bate nas pessoas. E ele é famoso por, né, bater nas pessoas que mexem com ele. Porém, ela quer saber o porquê ele tá querendo encontrar esse cara. Será que ele fez algo ruim? O Lee-Ho diz que é só que esse mano fica fugindo toda vez. E quando ele encontrar, ele não vai deixar ele fugir, né? Mas enquanto ele tá falando isso, o cara tá ali do ladinho dele. Nisso, o Steel vem no ouvidinho e fala pra ele continuar na sala depois que a aula acabar. Pega o cacetete e vai embora. A Yujin pergunta se eles se conhecem, porém o nosso garoto só tá ali com um sorriso na cara. Já muda pra sala com ele animado, o menino tá até curadinho, falando que não vê a hora da aula acabar, enquanto o Yong tá ali na perninha. Um tempo depois, né, fi, ele entrega mais uma vez o bichinho pra ela que tá acabado ali, todo nauseado. Ela obviamente aceita e toda feliz vai embora. E assim que ela sai, o maldito aparece. O Lee-Ho agradece dizendo que esperou, enquanto o Steel manda ele ficar quietinho e começa a colocar as luvas. O Prota se pergunta se isso aí são rimantes, né? O negócio de proteger antigo. E o Steel quer saber se ele gosta de lutar. O Lee-Ho diz que não, ele deve estar errado se acha que ele gosta. O que ele gosta é da dor e o choque que ele sente quando é acertado. Os músculos gritando para cada movimento que ele tenta forçar. Do passado até hoje, somente a luta é o que faz ele se sentir vivo. Digamos que ele luta por necessidade. O Steel vendo ele com o sorrisão na cara e todo coradinho, sabe que esse maldito tá inventando. Isso ele vai na bolsa, pega as luvas e taca pro nosso garoto que bate na cara e pega. Na hora ele fala pra ele se preparar. E rapaz, o Lee-Ho já colocou as luvas e foi pra cima, falando que tá ansioso pra brigar com alguém que não é um bandidinho qualquer. Ele dá o primeiro soco e o Steel se esquiva, com raiva que esse maluco tava muito apressadinho. Porém, ele se acalma, pensando que não tem por que ficar com raiva. Ele foi até ali por essa luta mesmo. Ele recua e tenta pensar nisso como se fosse uma luta num ringue. O corpo tinha que estar relaxado e ele não podia tensionar nada, senão os movimentos seriam travados. O Lee-Ho vem pra dar mais um, porém, rapaz, ele serve-lhe uma de direita e uma sequência na esquerda que o menino ficou bambo. E agora o Steel que tá começando a gostar disso. Um movimento completo de rotação do tronco, transmitindo toda a força direto pra mão.
Realmente, essa sensação era divertida e esse era o verdadeiro box. O Lee-Ho, porém, que tomou a sequência, só tá pensando que se não fosse aquela pílula lá que ele tomou, rapaz, isso teria sido um perigo. Ou seja, tava divertido pra caramba essa luta. Enquanto isso, aquela mina lá que é amiga do Steel tá na sala ali se tremendo toda. Ah, esse aí é o grupo de estudo noturno. Agora que eu fui ver, não é amiga não, é um homem na verdade. E deixaram uma carta ali com uma barrinha pra ele, perguntando por que ele sempre dorme quando vem. O mano se levanta e diz que talvez não seja tarde demais e já sai da sala. Porém, descendo a escada, ele vê alguma coisa rolando na sala da frente ali. Pancadaria honesto, o Protinha recebendo uma sequência até que ele estica o pezão, coloca no meio do peito do Steel e dá-lhe uma bordoada na bicuda. O mano na hora pergunta que desgraça foi essa, eles estão lutando boxe. O Prota, porém, quer saber o que é boxe por acaso? Se for pra lutar, rapaz, não dá pra ficar limitado só usar a mão. Ele dá-lhe mais uma bicuda e agora o Steel tomou bem no meio da testa. E rapaz, antes de reagir, uma afundada do lado do ombro. Agora ele que tava tomando a sequência, se perguntando como é que o chute desse moleque era tão pesado. Nessa hora ele vê que tem um vindo bem atrás da perna e sabe que se aquilo pegar, ele vai cair. E o chute pega em cheio, só que não causa nada. O Lee-Ho recua, rapaz, e percebe que ferrou. O efeito de fortalecimento daquela pedra de sangue tinha passado. E o Steel percebe e pergunta se por acaso o garoto perdeu a força. O Steel tá rindo e o Protinha tá rindo de volta ali, né? Ninguém faz nada e agora ele percebe que o desgraçado é tão louco quanto ele. Enquanto isso, tinha alguém da porta ali assistindo tudo. Falando que esses dois dando risada enquanto luta eram patéticos. Ele odeia pessoa desse tipo e ficava com nojo. Oxe, que isso, rapaz? Enquanto você tá aí com nojinho, eles estão ali ó, curtindo a trocação honesta. O Lee-Ho tá tentando erguer a perna pra ir pra uma postura defensiva, só que o Steel, rapaz, dá-lhe um soco na perna mesmo e deixa o menino todo torto, já dando uma outra no meio da cara. Eita, nosso menino agora tá sendo espancado mesmo. Com esse corpo dele que não tem músculo algum, não tinha como vencer alguém que realmente já tinha um corpo treinado. Se ele pudesse usar um pouco de magia ou coisa do tipo, as coisas dariam certo. Ele começa a se levantar, parece formar um pouco de magia na mão, fecha o punho e pula para um soco. O Steel elogia, porém bloqueia facilmente e fala que esse soquinho dele é leve demais. Porém, algo passou pelo Steel que ele não notou. E quando ele sente a presença nas costas e vai olhar, seja lá o que for, volta batendo em cheio no queixo dele. Ele tá sem entender e agora tá meio tonto, ainda bem que os socos do Lee-Ho eram leves demais. Porém, tem mais um monte vindo pelas costas e, rapaz, quando ele se vira de novo, ele agora toma uma cabeçada. O Protinha tá impressionado que dessa forma tá funcionando. Pra usar mana, você tem que concentrar toda a energia em um único lugar. Porém, no momento em que você faz isso, não é só a mana que reage. Partículas na atmosfera, como sujeira e outras coisas, também são puxadas. Como resultado, normalmente impurezas são consumidas e a única coisa que resta é a mana. Porém, como ele não tem mana direito, a única coisa que ele tá criando é meio que umas bolinhas de ar, eu acho. Ele não esperava usar as coisas assim e realmente lutar com esse cara foi interessante. Lá vem ele pra dar-lhe um mordidão na orelha, porém o Steel põe a mão na cara e pergunta se o maldito tá querendo castrar ele também. Eu já avisa que nem ferrando, ele admite a derrota, porém eles não precisavam cruzar a linha assim. Nisso ele põe a mão na cara e diz que da próxima vez ele vai pagar. Enquanto o Lee-Ho tá ali lambendo os beicinhos. De volta com o Yong, que agora tá com uma mochila nas costas, falando que por enquanto isso é o suficiente. Aí o Jin manda avisar se precisa de alguma coisa a mais e ele só agradece e vai embora. No caminho ele vê o Steve voltando e se lembra que é o maldito que chutou ele. Talvez fosse a chance perfeita pra acabar com esse cara agora. E rapaz, ele larga a mochila e se joga na direção do mano, porém só recebe uma bordoada no meio da barriga e volta direto no chão. Deu sorte que o Steel só foi embora e logo na sequência o Lee-Ho aparece e vê ele ali desmaiado todo babado. Dia seguinte, nosso menino tá chegando na escola de roupa nova. E agora tem até uma mochilinha pro Yong ali que tá perguntando o que ele tá achando dessa vibe nova. Tudo isso era graças ao esforço que ele vem fazendo com aquela garota. Nessa hora, o Steel que tava passando ali do lado chama pelo garoto, querendo saber por que ele tá de uniforme num sábado. O Prota, porém, não tem nem ideia o que significa sábado. E agora o Steel tá sem entender qual que é desse mano. Mas ele chama o garoto e pergunta se ele não gosta de brigar. O Lee-Ho mais uma vez inventa, né, falando que ele luta por necessidade. Porém, se lembrando, ele sabe que não dá pra acreditar nisso. Então fala pro nosso garoto passar um tempinho com ele. Ele com certeza não ficaria entediado por falta de briga. Na hora, o Lee-Ho sorri e fala que ele realmente é um bom amigo. Ele tá ansioso pra encontrar um lugar onde briga não falta.
Enquanto isso, o Yong tá só ali na mochilinha querendo matar o Steel. Capítulo seguinte, porém, tamo na sexta-feira na escola Giryogi. Um dos banheiros tava restrito e um mano na parede ali quer saber quanto que ele trouxe. O moleque todo acabado diz que 20 mil. E o tiozão de 40 anos fala que ele deve estar ficando maluco. Isso aí é longe do suficiente. Esse mano é o Yongjo. E o moleque que tá na frente, né? Aquele que roubou a bike e depois foi espancado pelo Protinha. E ele conta que foi tudo por causa do Steel. Na hora o Yongjo bate na parede, fala que eles vão ter que fazer aquele maldito pagar o valor. Era pra chamar todo mundo que eles iam resolver isso. Aquilo foi na sexta e agora estamos de volta no sábado. Com o Steel falando que antes brigava só por raiva, mas agora ele tá sentindo que realmente dá pra curtir uma boa briga. O Prata, porém, quer saber por que eles não lutam um contra o outro, né? Ao invés de ficar procurando gente por aí. O Steel manda relaxar. Logo logo eles vão ter uma revanche e é bem nessa hora que eles notam uma estranha fumaceira vindo do lado. O Steel logo nota que era cheiro de cigarro e se pergunta quantos maços estão fumando pra dar uma fumaceira dessas. Já sacou a máscara e o óculos porque ele tem certeza que deve ser uns bandidinhos. Ao chegar no beco tem alguém de fundo falando que era pra dizer que eles não encontraram. O Steel passa, o mano bate na cara e pergunta o que o louco tá fazendo ali. Por acaso tava querendo perder a carteira? É, né? Recebeu uma bordoada na bochecha e foi direto pro chão. Na hora os manos se assustam e ele vê que tem uma gangue inteira naquele beco. Infelizmente tinha mais gente do que ele esperava. E nessa hora, rapaz, o Protinha já apareceu nas costas, prontinho pra luta. Ele tá ali paradinho querendo que alguém bata nele pra ele poder bater. E bem nisso um deles pega na perna, perguntando se o bastardo tá com eles. O Liho se vira e pergunta se o cara realmente deu um beliscão. Era uma pena, mas agora ele não precisa mais ter piedade. Rapaz, a luta já acabou e tá todo mundo espancado no chão. O Liho não acredita que esses caras que bancam os bandidão na cidade era tudo tão fraco assim. Nisso ele pega a carteira no chão, vai devolver pra garota, que é aquela amiga lá da sala. Porém, na mesma hora, o Yong avisa que tinha mais gente chegando. Era o tal do Yongjo que recebeu uma mensagem avisando da chegada do Steel. Que na hora vai pra pegar o cacetete, falando que ele tá tentando não perder a calma. Enquanto o Lihoff tá cada vez mais animado, falando que essa era a situação perfeita pra ele. Uma pancadaria desonesta e sem controle algum. Os dois já estão distribuindo bordoada na cara de todo mundo, porém, rapaz, ele tomou-lhe um tapa na cabeça e foi explodido no chão. O Yongjo pergunta quem é esse esquisito aqui, já que era pra ter só um. E aquele moleque que viu eles brigando na sala tá querendo saber por que ele não tá respondendo as mensagens. Nessa hora ele vê a pancadaria também rolando no beco e diz que esses caras são uns patéticos mesmo. Eles tinham muito tempo livre ou o quê? Ele parece se surpreender com algo. O nome dele é Haijun e o pai desse cara era um campeão de MMA. Pro garoto, o pai sempre foi um homem forte. Porém, uma agulha cai do lado e, estranhamente, o pai foi ficando mais e mais forte, né, rapaz? Se embebedou no suco. O garoto começou a perceber que ele tava ficando insano. E, infelizmente, o pai agora não era mais só forte na arena, mas também em casa. E daquele dia em diante, ele parecia mais um monstro do que um pai. A mãe fugiu para escapar da violência, porém o Haijun não poderia sair de lá, já que ele tinha que ficar para proteger o irmão mais novo. Porém, toda vez ele continuava assistindo o pai lutar para entender como ele lutava e aprender cada movimento. E eventualmente o filho alcançou o tamanho do pai até que um certo incidente aconteceu. O Haijun cansou disso, rapaz, e deu-lhe a primeira bordoada na cara do pai. Naquele momento em diante, para ele lutar era o mesmo que sobreviver. O pai grita falando que ele é um bastardo ingrato. Ele ia matar os dois agora com as próprias mãos. Eita, rapaz, e que isso? O Haijun matou mesmo, hein? Filho, o cara é um monstro. O negócio foi de 0 a 100, filho. Ele teve que passar um ano lá, né, detido no negócio juvenil. Assim que saiu, ele teve que começar a trabalhar, né, pra sustentar ele e o irmão mais novo. Numa situação como essa, ele não tinha o direito de ficar machucado ou doente. Ele tinha que cuidar do corpo, porque era assim que ele sustentava a família. E é por isso que ele achava patético ver as pessoas lutando sem cuidado algum. Ele jurou que ele nunca agiria como alguém assim. Porém, em meio ao beco, né, rapaz, a de cabelo vermelho era a irmã mais nova. O nome dele é Haijun e a irmã é Daojun. O Yongjo tá lá parado querendo saber, né, quem é o moleque, enquanto Yongyong chama pelo nosso menino. Nisso, Haijun aparece nas costas e dá-lhe uma bicuda atrás do joelho, fazendo o mano cair. Antes que ele pudesse entender o que aconteceu, ele já agarrou a cara e afundou no chão. O Yongyong tá todo torto ali, querendo chamar pelo mestre, falando pra ele acordar. Aí, rapaz, tomou um bicudão do Haijun que partiu pra cima dos próximos.
Ele foi espancando todo mundo entre ele e o Steel até que ficou cara a cara, falando que esses bastardos nojentos não deveriam ter cruzado a linha. O Steel pede pra ele esperar e a Dao-Jun chama pelo irmão. Ele fica meio confuso porque não sabia disso e nessa hora o humano avança. Ele tenta dar um soco, porém o cara só passa por baixo, empurra ele pra longe, pega a irmã no braço e sai correndo. Só que do bolso dela a carteira cai mais uma vez. O Haijun, porém, vai ter que passar mais uma vez pelo Young-Jo, que tá perguntando se ele ficou louco da cabeça. O cara prepara um soco, parece acertar em cheio, porém quem fez isso era o Lee-Ho que se levantou. O Haijun não entendeu qual é a brisa desse moleque, porém só ignorou e saiu correndo. Enquanto o Prota dá risada, todo feliz, falando que isso tá incrível. O Steel manda ele cobrir o rosto se não vai ser visto, porém quando o mano se levanta, os dois já vazaram. E ele fica ali se mordendo, falando que esses bastardos tão ferrados. A gente então vê o Steel explicando, né? Esse aqui é o Young-Jo, um dos delinquentes famosos nessa área. Ele é ali da região norte, na região do meio é um tal de Do-Gyeon e na região sul é um tal de Chungo. Os três juntos formam algo conhecido como Godori. Esse é o grupo de delinquente que mais causa problema na região. Ele tá tentando explicar sobre as treta toda, porém o Lee-Ho só quer saber, né, do que é que ele tá falando. Que negócio é esse aí de delinquente, extorsão pra pegar dinheiro e que desgraça é Godori? O Steel com raiva quer saber se o maldito só tem um cérebro pra decoração. É quando Young-Yong sai mala e diz que chega, ele não tá mais aguentando isso não, fi. Já disse que o Steel é um bastardo e ele não vai mais se segurar. Como é que ele tem coragem de falar assim com o mestre dele? O Steel tá meio confuso com o sapo falante e nosso garoto só diz que é um amigo dele aí, mais ou menos isso. Nessa hora o Steel fala que o garoto é muito suspeito. Ele não entende quase nada das coisas básicas e agora tem um bicho falante andando com ele. Ele só pode ser aquilo lá. O Lee-Ho diz que o humano tem uma observação muito afiada. Ele diz ser um deus enquanto o Steel pergunta se ele é um alien. Óbvio que o Steel fala que é impossível ele ser um deus sendo tão burro assim. Enquanto nosso garoto nem tem ideia, né, do que é um alien. Aí o Jin, porém, não tem ideia porque foi todo mundo pra casa dela. Porém, é só ter o Young-Yong no colo que ela manda eles ficar ali o quanto quiser. Nisso, o Steel decide resumir, só fala que aquele grandão lá que ele brigou é o alvo da vez. Esse maldito Young-Jo que vem causando problema pra todo mundo. O Lee-Ho se lembra que aquele cara fez ele sentir uma sensação que ele não tinha muito tempo. A diferença massiva entre o peso dos dois. Fazia muito tempo que ele não superava algo assim, ia ser bom essa experiência. Porém, na hora ele fala pro Steel que o corpo que ele tem atualmente é impossível, ele tem que treinar muito. O Steel chama ele pra academia, porém o Protian fala que não tá afim de treinar num lugar onde só usam as mãos. Ele precisa de algo mais diverso, algo mais natural e intenso. Enquanto ele tá falando tudo isso, o Young-Yong tá vendo algo no celular e vem ali todo bonitinho arrastando, falando pra ele dar uma olhada. Numa live stream, alguém acerta um soco em cheio no plexo solar do moleque que cai desmaiado. A streamerzinha do cabelo laranja diz que com isso são 13 vitórias consecutivas e quem desafiar e vencer leva 1 milhão de wons. O Protinha na hora dá uma olhada mais embaixo na descrição e vê que é o desafio da Chungo. E na hora se lembra, né, que é um dos nomes que o mano escreveu no quadro. Agora ele já tem o novo alvo. Primeiro ele vai derrotar o Young-Jo e depois derrotar toda a Godori. Enquanto isso lá no céus, tá rolando a pancadaria. O Lucifer tá atacando tudo que tem mais um pouco lá naquela bolota da terra, porém o negócio ainda tá intacto e ele não consegue acreditar. Aquele maldito Mu fazia parecer tão fácil, com um toque esse negócio inteiro se quebrou e ele atravessou. Então por que ele não consegue fazer isso? Ao mesmo tempo, lá na terra, o Young-Jo tá sofrendo de raiva do mesmo jeito. Espanca na porta de um banheiro público, deixando o tiozão cagando ali meio confuso. Ele sai do lugar falando que no final das contas eles não conseguiram nada. Não recuperaram dinheiro nem pegaram aquele maldito Steel. O de cabelo enroladinho, porém, fala que ao menos ele conseguiu essa carteira aqui. Porém, quando o Young-Jo pega, o negócio cai 3 moedas a barriga e pergunta se o maluco quer morrer. Até ele ver o cartão da Dao-Jun cair. Ao pegar, óbvio que a expressão dele muda e ele diz que encontrou algo utilizável. Dia seguinte, o Protinho tava seguindo um mapinha que a presidente havia desenhado. Um cara passeando com um cachorrinho, passando dali, nosso Prota chama, porém o mano o ignora. Só que o cachorrinho dele sente o cheiro do Young-Yong vindo da mochilinha, fica com a cara de louco, raiva, pula e dá-lhe uma mordida, rapá. Coitado de Young-Yong veio dos céus ali, fiz só pra sofrer na terra. Ele avisa que no dia que ele tiver mágica, esse aí vai morrer também. Depois de seguir ali pelo caminho que a presidente fez, ele encontra aquela menina do videozinho e ela tá rejeitando um monte de gente. Ela vê o uniforme e pergunta se ele é de uma tal de Bidougi.
Ele não entende o que ela tá falando, o Yong só diz que deve ser o nome de algum lugar e era pra falar assim. Ele então diz o nome e ela quer saber qual é a experiência dele. Ele fica sem entender e ela manda ele dizer se é lutador de rua, boxe, o que ele faz. Ele tá ali meio que tentando pensar em alguma coisa, fazendo uma contagem. Ele então fala que ele tem a experiência de luta de 3 milhões de anos. Os caras de fundo, óbvio que ri da cara dele, porém a menina diz que vai ser divertido, pelo visto não bate bem na cabeça. O preço pra participar, porém, era 50 mil wons. O Yong vem das costinhas e joga o dinheirinho ali pra ele, ó. Ô louco, pelo visto o Yong roubou o Fi, porque a Yujin na casa dela tá perguntando pra mãe cadê a carteira. Olha, tá no bolso do menino que já esvaziou. O único ruim é que o total deu 46 mil, porém a menina diz que tudo bem, ela vai deixar essa passar. Ele sai andando ali, porém nota o mano de capuz verde ao lado. Como sempre, dá aquela analisada muscular e percebe que o cara é bem treinado. Agora ele já sabe que é o mano de ontem do vídeo, o tal do Godori. Porém, como nós já imaginava, uma mômia ali fica com um abdômen rasgado 3 metros de altura. A amiguinha dela começa a apresentar, falando que ela é a campeã, que tem 13 vitórias seguidas. No meio da apresentação, porém, o Protinha já vai ali frente a frente. Já com o soco preparado, porque uma luta no qual os dois concordam, ele não precisa esperar um ataque preventivo. Porém, a garotinha entra na frente e pergunta o que ele tá fazendo. Ele tem que assistir as lives. Ela mostra o papel e fala que isso aqui é um torneio, rapaz. Ele não pode simplesmente sair lutando. Uma treta já rolou e com isso agora é o Protinha na quarta luta. Ele é anunciado como autoproclamado lutador de 3 milhões de anos. E o oponente dele era o mestre de artes marciais, conhecido como Discípulo de Ouro. Tá todo mundo fazendo as apostas e tem gente confiando no nosso garoto. Nisso, Yong dá a mochila, porém, nota aquele cachorrinho fedido lá do fundo, rapá. Ele se lembra que é o maldito que mordeu ele, já sai voando e cai do lado do nosso garoto. Ele não entende o que ele tá fazendo ali, porém, ele diz que vai participar e na hora o cachorrinho também chega do lado do outro mano. A menina fala que é incrível, era uma luta com a participação dos pets. O lutador de 3 milhões de anos contra o mestre de artes marciais internacional. Além do Yong versus os Cerberus. Porém, tá todo mundo confuso, querendo saber, né? Por que o humano tem um largato que tem asa e chifre? Só que, como tudo nesse mundo, eles ignoram completamente. A mina fala que a luta vai começar. Nisso, o tal do estudante internacional pergunta se o garoto é familiarizado com a arte marcial Sanghyeon Kwon. Meu Deus do céu. Era uma forma de luta que imita os movimentos marciais, era impossível de se sobreviver, então é bom ele tomar cuidado. O mano pula no ataque falando que esse é um movimento felino, só pra ser recebido com um canhão no meio da barriga. A cara já fica toda torta e ele cai no chão agonizando. O Liho, bem desinteressado, diz que só porque ele tá imitando o movimento não quer dizer que ele é um animal. Não tinha absolutamente nada de especial nisso. O mano se levanta ali se doendo, porém ele notou em um soco o tamanho da barreira que existe na frente dele. Ele não tinha escolha a não ser usar aquilo. Algo que o mestre falou que era o último recurso, extremamente perigoso e que ele devia guardar. Meu mano tá achando que é o Rock Lee, né, rapaz? Ele põe as mãos no chão e se prepara enquanto ele rota sem entender. Ao mesmo tempo, Yong ali, eu não sei se ele já tá acabado ou se a luta ainda nem começou. Eu acho que vai começar agora com o Chihuahua partindo pro ataque antes. Ô louco, filho, fala do cachorro, mandou uma técnica ali dos passos pra um lado pro outro. A menina até comenta que deve ser uma espécie de cachorro ninja pra tá ativando uma multiplicação assim. O Yong, porém, vê um ataque chegando, grita que sabe que é o do meio verdadeiro. Só que, rapaz, o bichinho realmente conseguiu ativar a técnica, saiu pro lado e deu-lhe uma mordidinha no pescoço. A anunciante fala que é uma incrível finta com uma sequência de ataques. Os Cerberus começam a luta, assumindo o controle. Porém, agora tá todo mundo interessado em saber o que aquele mano tá fazendo ali no modo quadrúpede. Ele avança e geral dá risada, falando que ele tá lutando igual um animal de 4. Até o mestre do cara tá ali assistindo tudo, pensando que ele avisou o garoto muito bem pra não usar isso na frente de ninguém, porque senão ele ia passar vergonha. Observando o ataque vindo, o Liho tem certeza que o golpe tem que ser baixo, já que o cara tá de 4. Porém, quando ele se aproxima, ele consegue soltar um pulo, rapaz, e dá-lhe uma patada igualzinha de um tigre no meio da cara dele. Que isso, filho? O Liho tá assustado. Se isso fosse uma pata de uma besta, realmente ele teria morrido. E na mesma hora, o mano já para e vem pro ataque de novo. Usando um ataque do gato, ataque do chihuahua, chute do cavalo, meu Deus do céu. O Proto tá impressionado, ele nunca tinha visto um humano com movimentos de um quadrúpede tão precisos. Era muito difícil prever os movimentos, o que ele gostava pra caramba, né, rapá? Vendo o chihuahua, ele imagina que é só pensar nesse cara como outro tipo de animal de 4 patas que tudo deve dar certo. Na hora que o mano vem partir pro próximo ataque, ele se agacha e ativa os músculos da perna. Dá-lhe um pulo desaparecendo da frente do cara e tá no meio do céu com geral gravando. E antes que o mano pudesse mudar de plano, ele cai em cima da cabeça, dando-lhe uma pisada amassando a cara dele no chão.
falando que a fraqueza dos quadrúpedes sempre são ataques do céu. Todo mundo que apostou no cara chora de desespero, enquanto nosso garoto se pergunta o que aconteceu com o Yong Yong. É quando ele olha e vê o dragãozinho acabado, mano, por que ele é tão fraquinho? E o Chihuahua violento tá ali encarando ele. Porém, o safado na hora fica de barriga pra cima ali, né, filho? Usando a habilidade dele, na qual ele é forte contra os fracos e fraco contra os fortes. Porém, com isso, o mestre e ele são dados como perdedores e nosso garoto vence a luta. Vendo o dragão do nosso garoto, os caras tá pesquisando na internet onde é que adota o largato. As lutas continuam avançando até que a número 6 chega. Essa daí iria definir o segundo finalista. Seria ele o lutador de 3 milhões de anos que ganhou do Sang-Hyo Kwon, ou o cara que tava representando o boxe. Ih, rapaz, olha quem é. O tal do Kwak Seo, que eu achei que já tinha até se aposentado. Diz a história aí que nosso garoto ganhou uma e perdeu uma contra ele. Eu não lembro dele ter perdido, né? Mas estão dizendo, eu só acredito. E o Lee-Ho parece animado, se lembrando do trouxa que sempre agoniza quando toma uma na cara. O Lourinho, porém, tá acreditando que tem chance, falando que tudo que ele não pode fazer é abaixar a guarda. Os dois estão frente a frente, a luta começa com os dois partindo pra cima. O Lee-Ho, porém, dá-lhe um soco que a mão inteira dói, porque é um doente mental, né? E socou o gesso do maluco. O Louro diz que o cara é um idiota, ele tá com esse gesso exatamente por causa dele. Porém, o Protinha tá morrendo de dor ali, né? O que significa que ele tava feliz pra caramba, se sentindo vivo. O Louro percebe que, como sempre, esse cara era estranhamente perigoso, ele tinha que tomar cuidado. De começo, o objetivo era mandar uns jabs e depois finalizar no chute. Esse cara acha que ele é um lutador, então nem ferrando que ele vai ver essa chegando. Porém, o Lee-Ho, óbvio que nota as fibras musculares da perna se ativando. O Lourinho tá vindo animado, porém nosso garoto bloqueia o ataque, assim como o Steel fez com ele. O trouxa perde o balanço e na hora ele serve ele uma no queixo. Rapaz, copiou tudo que o Steel já fez, o mano cai no chão e ele já vem pra dar-lhe outra mordida, não é possível. Rapaz, o pessoal da plateia agonizou, será que ele deixou outra marca no coitado? Só que com isso chegamos à final, rapaz, mome do abdômen contra o nosso protinha de 3 milhões de anos. Quem vencer ia ganhar 1 milhão de wons. Antes de terminarem a apresentação, o Protinha já avançou, mas foi recebido com uma lapada do lado da cabeça. Só que o brabo conseguiu se defender, percebendo que o chute dela realmente era rápido. Ele continua avançando, enquanto ela tá igual aquele moleque lá do How to Fight, né? Só lutando, saindo pra trás com a mãozinha no bolso, no swag. O Prota já sabia que ela não ia ser uma oponente fácil. Tava na hora dele usar essa cara feia dele, esquisito. A menina pergunta, né, se machucou, se ele tá com dor, o que aconteceu? Ele, porém, só avança mais uma vez nessa cara esquisita e agora ele é recebido com um chute crescente no meio da cabeça. Porém, rapaz, a estratégia dele foi usar o giro que o chute dela deu pra ele mandar o dele em direção a ela, que arrancou o bonezinho e quase pegou no meio da cara. A mina tá impressionada que o Prota fez isso e nosso garoto nota que só não conseguiu acertar porque ele tem 1,68 de altura. Realmente esse corpinho dele era uma desvantagem que só. Porém, a mome bombada que tá crescendo no meu coração avança pra dar-lhe uma pisada e rapaz, ela acerta uma na defesa dele e já avança no mesmo segundo. Eu tô falando que esses adolescentes aqui é tudo do Dragon Ball. Olha isso, fi, ela foi dar-lhe, ele desapareceu no teleporte do Goku. E já tava nas costas dela usando aquele estilo quadrúpede do moleque que ele adotou. Contra alguém que chuta é muito melhor você tá no nível baixo e ele avança mais uma vez. Ela vem pra dar um chute baixo, porém ele consegue se esquivar facilmente. A garota percebe que ela nunca foi acostumada a dar chute baixo a vida inteira, né? Então é difícil lutar assim. E o moleque que tomou uma sua não consegue acreditar que o estilo que ele demorou 5 anos pra masterizar, o moleque aprendeu do nada. Ele, porém, acha que não deve estar tão bom assim. Só que o professor, né, tá coradinho. Provavelmente deve ser bom. Nisso, a mina tenta dar mais uma bicuda e o Protinha sai pelo lado aparecendo nas costas. Quando ela se vira perguntando cadê essa barata, ela sente algo se aproximando. Manda um outro chute giratório, porém era só o boné dela que o Protinha tinha deixado e agora sim ele tá no ponto cego. Ativando o estilo do Sang-Hyo no modo Bahamut. Porém, capítulo seguinte começa falando que o Mu originalmente era da Terra. Porém, ele não ficou lá exclusivamente. 3.000 anos antes de se tornar uma entidade acima de todas as outras, ele foi pro planeta do Lúcifer. Parece que isso não foi vontade própria, porém lá, diferente da Terra, era um lugar cheio de mana. Como resultado, todos os monstros evoluíram rapidamente e foram conhecidos como monstros. E o Mu ficou mais e mais forte ao enfrentar esses aí. E entre todos os quadrúpedes que ele encontrou, o mais forte foi o Behemoth. E agora ele tá ativando a autoridade dessa criatura. Enquanto pensa que o segredo dessa técnica é reajustar seu uso muscular idêntico ao do monstro. Ele vai na direção do abdômen dela e rapaz, dá-lhe uma patada que a mina é arremessada longe.
Caraca, explodiu no banco ali com o dor no abdômen, só que o Prota já tá vindo pra dar-lhe uma esmagada com as mãos. Ele tá vindo animado, porém a mina da live entra na frente e fala que a luta acabou. Ela saiu da zona do ringue e foi desqualificada, ou seja, ele venceu. O pessoal todo pensando que esse final foi bem anticlimático. E a menininha só diz que é isso aí pra transmissão de hoje, chama pelo nosso garoto e fala que é pra ele vir logo pegar o prêmio. Porém, eles vão pra um beco e ela fala que ele tinha que vencer todo mundo pra pegar a recompensa. A verdade é que até agora ele não venceu o verdadeiro desafio. Pra pegar 1 milhão tinha mais um oponente e ela se vira dando uma joelhada voadora no meio do peito dele. E ela avisa que ela é a final, rapá. A desgraçada é que é a tal da Shongu lá da Godori. E o pior é que o Liho viu as fibras musculares se ativando. Porém, né, como ele tem que sempre esperar o primeiro ataque, ele deixou acertar. Só que dessa vez, talvez não tenha sido a melhor escolha. Nisso ela passa do lado da Mommy do abdômen e fala que a próxima vez é para ela tomar cuidado, que elas quase perderam 1 milhão e vão embora. Enquanto o Liho tá morrendo de dor ali, falando pra desgraçada voltar, ele ainda aguenta lutar. Na hora ele manda o Yongyong pegar o Orb, porém cadê o Yongyong? É aí que a gente vê aquele moleque lá que apanhou da sala, pá, tava fugindo com o Yongyong na bolsa, certeza. Ele se pergunta como ele parou nessa situação. Tudo começou com o site de apostas que o Hyung apresentou pra ele. Ele só queria fazer um trocadinho, porém acabou fugindo do controle, né, rapaz? 5 milhões desapareceu. E agora ele tá ali na fuga, falando que se lembra de um lugar onde os estudantes podem trocar algumas coisas por colateral. Não, ele entra numa sala, taca o Yongyong na mesa e o cara quer saber, né? Que esse bicho aí todo amordaçado? O mano mostra o celular e diz que é uma espécie chamada Tutara, algo extremamente raro que só existe na Nova Zelândia. Era só ele dar uma olhadinha no celular, ó, que eles eram iguaizinhos. O mano, porém, comenta que claramente isso aqui deve ser uma espécie de mutante, tem chifre e asa. Pô, que o moleque grita falando que com certeza um colecionador vai querer pagar muito bem. Ele perguntou pra galera e eles comentaram na internet que pagariam até centenas de milhões. O mano ali de roxo no canto parece dar um sinal e o cara aceita. No final das contas, ele só conseguiu 1 milhão, mas pra ele tá tranquilo, já que dá pra usar isso pra comprar outras coisas. Ele tá passando todo feliz quando alguém cruza o caminho dele. Chega e joga o cartão da Daeljun lá na mesa. Ele diz que esse é o colateral e o cara manda ele tirar o capuz. Pelo visto, ele tá fingindo ser a Daeljun, porque o mano responde que ele editou demais a foto. Porém, tudo bem, cartão de estudante valia como 500 mil wons? Rapaz, esse negócio até aqui é valioso, enfim. E pelo visto, deu certo. Ele foi embora lá e o mano perguntou se foi um sucesso. O mano responde que sim, foi tranquilinho, só que ele não quer voltar mais naquele lugar não, é assustador. Ali, a lojinha dos empréstimos da vovó. E o mano de roxo tá lá girando o cartão. Quando o Lord se levanta e fala que julgando pela aparência, o cara não vai pagar. Será que isso tava tudo bem? O mano de roxo taca o cartão ali no coitado do Yongyong preso e diz que tá tudo bem. Eles não conseguirem pagar, não quer dizer que eles não têm como coletar. Capítulo seguinte, a Yujin tá desesperada que o Yongyong desapareceu. O Protinha imaginava que o bichinho tinha fugido pra ela, mas né, pelo visto não é o caso. E agora ela tá desesperada, procurando ele pra lá e pra cá, né, falando que ele não pode ter ido muito longe. Ela sai correndo, querendo saber cadê o Yongyong. Ela abre a porta desesperada, abre todos os armários e chuta ali sem entender. Nisso, um dos professores traz ela, querendo saber o que ela tá fazendo ali nas outras salas. Era pra ela sentar na cadeira e ficar quieta. Ela avisa então o nosso garoto que foi em todas as salas e não encontrou ele em nenhuma. Ele fala que óbvio que não, até porque ele não desapareceu aqui, né? Ela quer saber onde que foi e na hora ele mostra aquele mapa. Ela se lembra que esse foi o mapa que ela havia desenhado. E ele fala, né, que foi ali que ele desapareceu. Na hora ela pega e sai correndo. O professor, porém, vai atrás, pega ela pela gola e põe de volta na cadeira. O Liho tá completamente desapontado. Ele nem conseguiu lutar direito e o mais frustrante é que essa condição do corpo ainda era um lixo. Só umas briguinhas de nada e ele já sente como se estivesse no limite. E é assim que ele ama que as coisas sejam, porque agora dá pra ele lutar com força de vontade. Ele tá ali tranquilo, falando que ele só tem que esperar se recuperar, pegar o Yongyong, a Orb e voltar pras lutas. Porém, assim que acaba a classe, a Yujin já tá puxando ele pelos corredores. O Shu pergunta o que aconteceu, né? O que eles estão andando pra lá e pra cá. Ao mesmo tempo que a Daeljun tá perguntando se alguém viu a carteira dela. A Yujin pergunta se eles são um casal e pela cara horrível dos dois, né? Dá pra ver que não. Ela então pede ajuda, falando que perdeu o dragãozinho dela. Será que alguém pode ajudar a encontrar? O cara pergunta que tipo de largato é e nosso garoto diz que é um dragão. Ele era gigantesco, porém agora ele tá assim, ó, desse tamanho. A cor de pele dele não dá vontade de comer, porém as costas eram bem macias e perfeita pra você voar. Ele tá ali nessa brisa, porém os três já saíram correndo.
Pra ele, isso era perfeito. Enquanto esses caras aí procuram o Yongyong, ele vai focar em se recuperar e no treino. De volta com o Youngjo, que é outro viciado no cassino. Rapaz do céu, né? Como que as pessoas acreditam no cassino? Imagina acreditar que quem fez o joguinho pra ganhar dinheiro vai deixar você ganhar dinheiro. Ô, inocência. Ó, o exemplo perfeito é o Youngjo, todo feliz que ganhou. Porém, quando ele vai fazer o saque, parece que tá bloqueado. 6 dias se passaram desde o começo das buscas pelo Yongyong. O Lee-Ho estranhamente fica encarando os músculos do professor, enquanto as duas meninas da sala tá na busca e tem um papelzinho de procura-se. Rapaz, mano, já faz uma semana que estão procurando dragãozinho, nosso pratinho não tá nem aí pra nada. Aí o Jin pede desculpas por estar tomando tempo da outra, que responde que ela também não gasta muito tempo estudando. Porém, agora ela tá com raiva que o maldito dono do pet é o que tá menos procurando. Isso, ela fala que tá indo buscar uns drinks e já volta. Porém, bem nessa hora, aquele loiro aparece nas costas e vê o nome da Daojun. Ah, o cara pegou o empréstimo no nome dela, né? E agora quem vai pagar o preço, fi, é ela. Porque quando a Yujin volta, a menina desapareceu. Alguns dias atrás, a gente vê nosso garoto encarando os músculos do professor ali, que queria saber o que o garoto quer. Nosso menino tá ali olhando os deltoides, só imaginando que é assim que tem que ser. Ele então fica acariciando o peitoral do professor, que tá todo corado ali, falando que ele treina bastante e os músculos dele eram muito bons. O cara tá todo feliz, falando, esse garotinho até que entende do mundo. Na hora o Prota fala que tudo bem, ele tá decidido, ele quer treinar com o cara agora. De volta no presente, a Daojun tá vendo o cartão dela na mão do maluco lá e tá mandando ele devolver, falando que isso pertence a ela. O loiro responde que isso eles já sabem, porém ela tem que pagar o dinheiro que pegou emprestado. Ela responde que nunca ouviu falar de dinheiro, porém alguém de fundo dá-lhe um soco na mesa. É o mano do capuz roxo que fala que ela pega dinheiro e agora quer bancar a trouxa. Era bom ela parar com isso logo e fazer o pagamento. E o loiro diz que tem esse cartão por causa do empréstimo que ela fez. Ela pergunta quanto foi o tal empréstimo e ele diz que foram 500 mil, porém, como um tempinho já passou, aumentou 50. Ela responde que não é nem muito não, então ela vai pagar em uma semana. Ele guarda na gaveta, diz que tudo bem e fala pra ela voltar logo, porque ele não tá afim de ter que caçar ela mais uma vez. Ô louco, ela só vai embora falando pra ele se segurar que logo ela traz o dinheiro. Ela bate a porta e o loiro diz que criança hoje em dia é tudo uma desgraça mesmo. O cara do cabelo roxo quer saber se tá falando dele e ele pede desculpa. Pelo visto, né? Deve ser alguém da escola. Um tempo depois, rola uma discussão lá dentro e os caras fecham a sala e vão embora. Esconde a chave igual todo mundo que joga embaixo do tapete, fica, coloca ali na plantinha. O lourinho desce, porém a Daojun tinha visto tudo. Nem ferrando queria dar dinheiro pra esses scammer maldito. Ela passa ali pra abrir a porta e logo nota a chave do lado. Gira a maçaneta, porém no momento que ela tá entrando, tem alguém chegando pelo corredor. Ela vai até a gaveta, pega o cartão de estudante, mas nem se escuta um barulho ao lado. Quando ela abre pra dar uma olhada, é o Yongyong gritando ali pedindo socorro. Porém, tem uma sombra nas costas dela e na hora que ela nota, era o Yangju, que tampa a boca dela e fala pra ela ficar bem quietinha. Ele reconhece ela como a garota da carteira e fala que sabe que ela tá ali pra pegar o negócio de estudante dela. Ele também tá pra mesma coisa, então, né, os dois vão ficar quietinhos. Ela já tá no corredor indo embora, falando que esse bichinho realmente parece aquele do desenho. Roubar o pet de alguém era nojento, realmente os donos desse lugar eram pessoas terríveis. Mas ela não notou que tava tudo sendo gravado. Dia seguinte, porém, ela chega na escola e chama pela Yujin, que quer saber, né, onde ela foi parar. Ela desapareceu do nada e ela ficou preocupada. A Daojun pede desculpa, mas diz que trouxe algo pra ela. Na hora, o Yongyong aparece da mochila e a Yujin agarra, falando que tava com muita saudade. Ele, porém, já sente o cheirinho do mestre e sai voando e cai no braço. Porém, nosso garoto sente uma dor em todos os músculos e taca ele no chão. Ele vê que é o Yongyong e pede desculpa, falando que ele vem treinando muito ultimamente e tá todos os músculos doendo. Na hora, Yujin vem falando pra ele parar de maltratar o bichinho assim. Enquanto isso, lá nos empréstimos da vovó, eles estão vendo na câmera ela fugindo com o Yongyong e logo na sequência, Yongjo passando também. O loiro comenta que eles perderam 2 cartões de estudante, ainda largatinho colateral. O que eles vão fazer? O moleque de roxo ali, óbvio que tá querendo dar uma surra, falando que a culpa é dele por ter perdido as chaves. Mas tanto faz, mesmo que eles não ganhem essa grana aí, era só uma quantidade pequena. O problema é que eles entraram nesse escritório e isso sim era uma ofensa. Capítulo seguinte, tá rolando um futebolzinho honesto ali, fio. Mano, o chute da águia que pega em cheio no meio da cara do Lee-Ho, que sorri. Sangue caindo no chão e né, vai querer bater no maluco. Rapaz do céu, deu-lhe uma muquetada no meio da barriga. Enquanto todo mundo pergunta se ele tá louco da cabeça, o Protinha diz que essa aula de educação física era muito legal. Enquanto isso, a Yujin decide ensinar o dragão como usar um celular, dizer que o Lee-Ho não tá nem pra nada. Ao menos assim, eles poderiam se comunicar e era só ele entrar em contato.
Ele tá todo confuso sem entender negócio de celular, mensagem, Wi-Fi. Ela diz que vai contar, porém nessa hora ele nota aquele maluco que o capturou sentado ali na frente. E rapaz, eu achei que ele ia fugir, porém ele partiu pro ataque e dá-lhe uma mordida na cabeça, falando que é o sequestrador maldito. O mano pega ele pelas costas, taca longe, porém o Yong-Yong agora tá na perseguição. O Protinho tava recebendo uma bronca do professor que falou que se ele ficar se envolvendo em problema, ele não vai mais ajudar ele a melhorar o corpo. Porém nisso, o trouxa passa e esbarra nele. Como ele deu o primeiro ataque, na hora o Lee vai pra cima e diz que a aula voltou. Porém o professor pega esticando a cabeça, falando pro maldito parar. A aula acaba e tá todo mundo voltando pra casa, enquanto nosso garoto diz que a aula de educação física é a melhor de todas. Ele queria ter aula dessas todos os dias. Ela responde que isso é normal, porém ela sabe que ele não entendeu o pra que aquela aula serve. Porém, o que ela quer saber, né? Será que ele não tem treino pra fazer hoje? Não quer deixar o Yong-Yong com ela, não? Eles estão nesse papinho, enquanto ali do lado a Dao-Jun tá conversando com uma amiga e o Hae-Jun tá no celular falando que tá chegando. Porém, nessa hora, ela dá de cara com o Yang-Jo todo acabado, mandando ela entregar o cartão dela de estudante. Ela pergunta quem ele é e ele só responde que eles dois foram pegos pelas câmeras, então é bom ela entregar logo. As duas meninas estão meio confusas sem entender, porém ele fala que se ela não entregar vai ficar com a cara destruída igual a dele. Ele diz que é melhor assim, vai na bolsa pra puxar, porém de longe, né rapaz, quem tá vendo essa cena? O Hao-Jun e o Steel que não ficam animados e na hora parte pra cima. O Protinho tá sem entender, mas parece notar algo. O Yang-Jo tava ali segurando ela pela nuca quando os dois aparecem, ele já toma uma na cara e uma no peito. Porém, rapaz do céu, o que o Prota foi fazer? Ele entrou na frente e protegeu o cara. Ainda fala que ele vem pedir uma briga antes, então né, por que estão ignorando ele? Os caras tá sem entender e até o Yang-Jo tá confuso. Ele vê essa doideira toda e decide só pegar Dao-Jun no braço e sair correndo. Geral vai na perseguição, ele continua fugindo até que eles cercam ele num beco. Beco esse que o Steel se lembra muito bem, que era onde tava aquele monte de delinquente antes. Nessa hora o mano joga a Dao-Jun no chão e chama por eles, falando que agora que não tem ninguém, eles podem vir pra cima. Ô louco, tá confiante, você já não tinha tomado aquela surra antes, rapaz? O Prota então diz que vai pra cima, porém o Hao-Jun manda ele esperar, falando pra ele parar de brincar. Se ele não tivesse bloqueado aquele ataque, eles nem estariam ali. Olhou porém diz que não tá nem aí, se ele quiser partir pra briga, né rapaz, eles podem resolver. Só que nessa hora o Yang-Jo joga a mão no braço dele, rapaz, que dói por causa do treino. Nosso garoto tá dando aquela encarada e tenta dar um soco, porém o mano se esquiva, segura o ombro, passa a perna por trás e taca ele no chão. O Prota fica ali desacreditado, enquanto o Hae-Jun passa correndo, pega o braço da irmã e decide que em situações como essa é melhor fugir. O Yang-Jo tá com raiva que perdeu o cartão de estudante, enquanto ele errou no chão, percebe que o treino havia dado certo. Ele não sentiu absolutamente nada quando esse cara tacou ele. Era só contrair os músculos das costas, fazer uma expansão e o moleque se levanta. O Steel pergunta se ele quer uma ajuda e ele diz que não. Nisso, Yang-Jun vem pra dar uma mãozada na cara, só que dessa vez ele se esquiva. Mesmo assim, o maldito consegue pegar ele no braço e taca ele no chão. Mais uma vez, porém, o Lee nota que o impacto não doeu nada. Talvez o treino tava realmente efetivo, só que não, meu Deus do céu, era o coitado de Yong-Yong nas costas sendo pulverizado. Nisso, o mano tá vindo pisar a cabeça dele, porém ele consegue se esquivar, se levanta e diz que o maldito é um bastardo. Olha o que ele fez com o coitadinho do Yong-Yong. Era a vez dele de partir pro ofensiva, ele manda uma barragem de socos. O Yang-Jo tá confuso, o soco desse moleque doía demais pra alguém que pesava tão pouco. E nosso Prota continua animado, falando que isso é tudo por vingança. Na hora, Yang-Jo sai correndo pra dar um jogo de corpo nele. E nosso garoto vê como se fosse uma pedra gigante vindo na direção. Porém, ele dá-lhe uma expansão de músculo da perna e vai tentar segurar o cara na coragem, rapá. Foi empurrado pra trás? Foi, mas tá de pé ainda. O Steel oferece ajuda, porém ele diz que não quer. Ainda tava muito difícil pra ele superar a diferença de peso. Porém, não existiam pedras que o punho dele não podia rachar. Ele vai pra cima de novo, focado em mirar nos pontos fracos e pouco a pouco quebrar tudo. Nisso, ele se agacha, passa por baixo da mão e dá-lhe uma servida na costela e atrás da coxa. O Yang-Jo se vira, porém ele já tá de volta do outro lado, dando mais uma em cada coxa. Nisso, o mano já tá no agachamento, mandando ele parar de lutar igual um rato. Nisso, do nada, ele grita falando pro Steel não se meter no duelo. O Prota se vira também pra falar a mesma coisa, porém vê que o Steel tá parado e na hora o mano vem pelas costas e dá-lhe um mata-leão. Já comemorando que pegou o ratinho. Ele tá ali tentando se livrar e o Steel se pergunta se isso não tá perigoso. O Protinho parece estar pedindo por ajuda e o Steel parte pra cima. Porém, quando ele tá chegando, o Prota diz pra não ajudar. Nem ferrando que era pra ajudar ele, fi. Deixa ele se virar em toda e qualquer situação.
Ele notou que o cara tava fazendo tava esmagando o vaso sanguíneo, impedindo que sangue fosse pro cérebro e logo ele perderia a consciência. Porém, tudo que ele tem que fazer pra parar isso é contrair os músculos do pescoço e na sequência o soltar e jogar a mão por baixo. Usando toda a força do antebraço nessa posição, ele não só consegue impedir que o cara bloqueie a respiração, como também dá-lhe uma apertada nos braços. Assim que o cara sente dor, ele dá-lhe uma cabeçada na testa também e recua. O Yang-Jo comenta que o desgraçado realmente é um psicopata. Enquanto o Lee-Ho só percebe que a pedra indestrutível agora estava enfraquecida. Tava na hora de dar um soco no centro. A gente finalmente vai ver o arco de treino dele que eu tava querendo ver, né, rapaz? Alguns dias atrás na academia, o professor mostrou como fazia uns agachamentos. Ele tava todo animado, falando que esse pump nas pernas era bom demais. O Lee-Ho nota a ativação muscular e diz que realmente esse era um treino excelente. Na hora que o professor sai, ele já vai para baixo da barra. Porém, o cara fala pra ele esperar, né, rapaz? Isso era peso demais e ele acaba se machucando. O Lee-Ho, porém, diz que é cômico ele achar que isso é muito. Porém, as perninhas dele tá igual um miojinho, tudo pros lados. O professor fala pra ele tomar cuidado, vai se machucar. Só que ele responde que tá tudo bem. O Mu sempre foi um mestre da arte dos músculos. Talvez mestre nem começasse a descrever direito. Ele tinha a capacidade de controlar cada músculo do corpo, redistribuir as fibras de qualquer forma que quisesse e fortalecer as outras. O maluco dá-lhe aquela esticada, mandando os músculos da perna pro braço, não sei como explode uma pirâmide. Nenhum tipo de controle muscular era difícil pro Mu. É só que quando ele começou a ter músculo demais, né, essa técnica se tornou desnecessária. Mas agora tá ali ele, ficando com os bracinhos minúsculos e começando a fazer os agachamentos. De volta na luta, porém, ele jogou toda a musculatura pro braço. O Steel pergunta se tá tudo bem, e nessa hora, nosso rapaz se lembra daquele soco de tronco giratório que ele havia usado. O Yang-Jo parece tentar se defender, porém tarde demais, a rocha é destruída e ele cai desmaiado no chão. O Lee-Ho dá-lhe uma olhada e sorri, falando que venceu desse maldito. A primeira carta da Godori tinha sido rasgada. A caminho de casa, o Hae-jun pergunta se a irmã sabe quem era aquele esquisito e por que ele estava seguindo ela. Ela pede desculpa por não falar nada, então conta toda aquela história de ter perdido a carteira e da ameaça do loirinho. O dia que ela encontrou o Yang-Jo lá e tudo que aconteceu. O Hae-jun tá morrendo de raiva. E ela percebe que agora ferrou, né? Ele não vai querer evitar isso. E o irmão sabe que esses caras vão continuar usando essa desculpa de dinheiro pra atormentar a vida dela. Na hora ele liga pra presidente da classe e diz que infelizmente hoje ele não vai pra escola. A cena muda pra casa de aluguéis da vovó quando de repente ele abre a porta. E antes que o mano do casaco roxo pudesse entender algo, já tomou uma certeira na cabeça e começou a ser espancado. E estranhamente o loirinho comemora, falando que ele tá merecendo. O amigo pergunta que é isso e ele pede desculpa, falando que vai ligar. Na hora chama os caras da sala do lado e dois gangsters aparecem. O Hae-jun, porém, ainda não sabia direito que o sangue do demônio que ele tanto odiava corria nas veias dele. E nisso ele avança na direção do primeiro. Rapaz, e o carecão já tomou-lhe uma certeira e caiu do lado de fora. Rapaz do céu, o geral na sala já foi espancado. Ele cospe no maldito, falando que é bom não vir pedir por dinheiro que ele não pegou. O de capuz roxo todo acabado pergunta se não sabe quem ele é, porque o Hae-jun diz que não tá nem aí. Se continuar incomodando ele vai voltar aqui de novo. Nisso ele vai embora pisando no careca. O de roxo tá ali no ódio, se perguntando no que ele vai fazer. Andando pela rua, o Lee-Ho tá com o Yong-Yong na cabeça que tá cada vez mais acabado, dizendo que essa luta foi divertida. O Steel, porém, quer saber como é que o moleque fez o braço crescer do nada. Porque nosso rapaz explica que é facinho e mostra pra ele. O Steel tenta, porém óbvio que não funciona, e nosso menino explica que ele ainda não consegue se comunicar direito com os músculos que possuem. Ele precisava aprender a escutar cada um deles, porque cada músculo era diferente e ele tinha que prestar atenção em todo mundo. Quando o coração e os músculos se tornassem um e conversassem a mesma língua, é quando ele poderia os dominar e fazer o que quisesse. O Steel tá tentando ali sem muito sucesso, enquanto Yong-Yong fala pra ele parar de ensinar técnicas secretas. O Lee-Ho diz que quanto mais forte o mano ficar, porém, melhor vai ser para ele lutar. Só tem como fortalecer o corpo lutando contra gente mais forte. E ele precisa evoluir bastante, já que tem que acabar com aquele maldito Lucifer. O Yong-Yong fala pra ele relaxar, que aquele cara não ia conseguir invadir esse planeta porque a barreira estava feita. Porém, o Lee-Ho diz que infelizmente eles nem têm muito tempo. Cedo ou tarde a barreira vai sim cair e esse cara vai vir pra Terra mostrar do que ele é capaz. É por isso que de agora em diante é só treino. A cena então muda pra aquele mano do casaco roxo tentando explicar a situação pra outro gangster.
Ele tá falando que vai aumentar as taxas e recuperar todo o dinheiro, ele não precisa se preocupar. O mano do óculos fala pra ele relaxar, ele não precisa ficar tão abalado com uma derrota não. O mundo dos negócios é cheio de altos e baixos e isso era só uma experiência. O que ele quer entender é como é que ele colocou tanta gente pra o ajudar e mesmo assim ele perdeu tudo. Porém, tudo bem, ele dá um abraço e fala que ele vai resolver as coisas. Esse aí é o Choi Sang-gyu. E agora, todo mundo que tava lá na sala, né, foi completamente debulhado junto. O mano com o toque nas costas quer saber como é que eles foram espancados e roubados por uma criança do ensino médio. Ele aponta o taco na cara do mano e fala pra ele abrir a boca. Assim que o Lourinho obedece, ele joga alguma coisa ali na língua e manda ele embora. Já no elevador, o Sang-gyu fala pro mano do capuz que o negócio que ele tá mandando nem é tão ruim assim. O problema é que o alvo dele eram estudantes, não dá pra ganhar dinheiro de criança. Ele fala pra ele vir e dar uma olhada no que acontece ali. Na frente dos dois tá um walkie-talkie e um monte de gente gritando. O moleque quer saber o que rola ali e o tio diz que ali é um jogo do qual ele tem controle. E ele manda dar uma assistida naquele moleque. Rapaz, é o loirinho de antes que agora tá fumaçando e todo musculoso. O do capuz tá se perguntando, né, se ele sempre foi assim. E antes dele receber uma resposta, a luta começa, o loiro parte pra cima, pega no braço do cara e dá-lhe uma afundada no outro. Rapaz, na hora quebra e já dá-lhe outro na cara. O loiro tava se divertindo, falando que esse poder não parava de aumentar. Ele nem conseguia acreditar que esse era ele. O Sang-gyu então mostra a pílula e fala que esse é o efeito de uma dela. Com isso, dava pra sempre decidir quem perde ou ganha. O moleque, porém, tá pensando que com esse negócio dá pra espancar aquela pessoa. Enquanto isso, o Riho tá lá na academia, no treininho honesto. E que isso, filho? O menino virou uma bola de músculo já. Falando pro professor que esse treino deixar as coxas ardendo era bom demais. O cara, porém, dá uma olhada nos braços e nas pernas e diz que ele já viu muita gente que diz que sabe treinar. Porém, ele nunca viu alguém evoluir tão rápido quanto o menino. Ele, por acaso, não tava usando umas paradinhas, né? O Riho, porém, só responde que ele é fraco. O professor interpreta com ele dizendo que tá usando algo e manda ele parar com isso, que era extremamente perigoso. Porém, o menino diz que ele é fraco até demais, até porque pra lutar contra aquele cara, ele não tá preparado ainda. Um comentário aqui falou que tem que dar um banho nesse largado, trazer umas largatas pra ele. O coitado tá trabalhando horário extra e até agora não reclama um segundo. Ô louco, foi só falar isso que capítulo seguinte ele tá todo inteirinho ali nas costas do nosso menino com o celularzinho no peito. Ele fala que ele recebeu uma ligação e gruda na cabeça ali pro celular ficar preso na orelha. É aí o Jin gritando, querendo saber porque o Yong não apareceu a semana inteira na casa dela. Ela quer saber onde ele tá e rapaz, o menino já virou um mutante de músculo. E ele fala que tá indo testar o treino dele. Nessa hora, olha quem tava ali no beco, a safadinha de antes falando que o resultado de hoje foi bom. Nessa hora ele aparece e diz que se sente muito feliz em ver as duas. A garotinha só responde que ele não entendeu a mensagem e tá querendo mais. Caraca, avançou no mesmo segundo e deu-lhe a mesma joelhada no peito. Ela fica animada falando que esse pegou em cheio. Porém, ele só deu uma recuada e tava intacto sorrindo. No momento que o chute foi pegar no osso, ele jogou os músculos do peitoral por cima e protegeu. Agora esse chutezinho dela tava longe de ser crítico e ele avança, moleque. Nossa protinha ficou bombado demais, ele realmente tá no suco. Dessa vez a situação tinha invertido, era ele que tinha vantagem de peso e toma ali uma bicuda que manda a mina pro lado. Porém, rapaz, a brabinha também grudou na perna e falou que não vai perder só por ser menor e dá-lhe uma cotovelada bem em cima do joelho. Nosso garoto dá-lhe uma hesitada e ela fala que ele, pelo visto, ficou mais resistente. Porém, tudo que ela tem que fazer então é ir com tudo pra cima. O coitado ainda tava olhando pra perna quando ela se aproxima de repente e dá-lhe uma sequência de cotovelada no queixo. Ela vem pra dar-lhe outra, acerta na costela, porém ela percebe que por alguma razão nada tava causando dano. E a perna dela ficou presa porque ele prendeu com o músculo. Nisso ele usa a técnica do Yang Jofi, que basicamente agarra a menina e explodir ela no chão. Vai pra dar aquela pisada na cabeça, porém ela desaparece. Nessa hora ele some com os músculos de cima, joga tudo pra perna e pula na direção dela. No meio do caminho ele inverte jogando os músculos pra cima e dá-lhe um jogo de corpo mandando ela pra trás. A Momi do abdômen pergunta se ela tá bem, enquanto ela se pergunta se esse moleque tá acima do Yang Jo no ranking. Na hora ela avisa que vai ajudar e vem pra dar uma bicuda. Só que o Ryo já tinha se acostumado com a altura extra que ela possui e dá-lhe um pisão pra se aproximar direto da cara. Parecia que ele ia acertar, porém a Chang-gu entra no meio e dá-lhe uma cotovelada na cara. Só que mesmo assim ele tá sorrindo, vai com a mão na cara dela, só que agora é a outra que dá-lhe uma pisada na cabeça. As duas mandam uma barragem de ataque, enquanto o coitado do Yong tá sofrendo de graça ali.
O Lee-ho, porém, tá animado. Esse treino valeu muito a pena, ou antes ele não ia ter aguentado até agora. O problema é como é que ele vai vencer de uma sem deixar a outra interferir. Nisso, Yongyong fala que elas são umas bastardas injustas. Nessa hora, o Lee-ho diz que tem uma ideia de como aumentar o range de ataque dele. Antes que o Yongyong pudesse responder, filho, ele pega ele pelo rabo e parte pra cima, falando que agora é 2 contra 2. E rapaz, as duas se assustam, ele manda uma sequência de Yongyongzada na cara de ambas. Porém, a maldita Chungo consegue dar um soco na mão e arrancar do rabinho. O bichinho sai voando enquanto o nosso protinha é surrado, porém ele manda uma sequência, pega de novo pra voltar a surra. Só que nessa hora a Chungo pensa que usar qualquer tipo de arma cria vulnerabilidade. Ela só tinha que se aproximar e curtar a distância que nada ia funcionar. Ai, eu achei que isso não ia dar certo, porém ela serviu-lhe uma no queixo. O Yongyong saiu girando, porém nosso menino tinha dado aquela forçada no pescoço. Ô louco, fala do brabo, rapaz, deu o chute do dragão e nosso garoto dá uma cabeçada mandando a trouxa pro chão. Ele comenta que fortalecer o pescoço é perfeito nessa situação. Você tira o dano que ia balançar sua cabeça e ao mesmo tempo usa essa força pra dar-lhe a cabeçada. Enquanto o Yongyong tava bloqueando a Momi, que arranca da cara e vai na direção do nosso menino. E rapaz, dá-lhe uma bicudona mesmo na costela. Porém, ele já tinha mudado os músculos, segura a perna e copia a técnica da outra, dando aquela cotovelada em cima do joelho. Porém, a braba manda um pulo e dá-lhe um chute giratório no meio do ar, só que mesmo assim, ele pega a outra perna dela. No geral, ele prefere dar soco do que ficar imobilizando, porém tá na hora de voltar ao método antigo. Nisso, aplica uma chave de perna anciã egípcia ali e deixa a menina toda travada. A coitada grita de dor com os músculos tudo ardendo sendo girado. Nisso, ela diz que se rende e pede pra ele parar. Rapaz, ele diz que tá na hora da marca. Porém, ela manda um giratório ali e acerta na cara dele. Ele pergunta que negócio é esse, ela falou que ia parar, então por que tá com tanta energia assim? Ele parte mais uma vez pra cima, porém ela manda uma sequência de nota e diz pra ele ficar com isso. Remoer tudo aquilo, ela desaparece e ele fica lá com o dinheiro e o Yongyong no chão. Coloca o bonezinho dela e diz que na próxima ele garante que a mordida vai ser dada. Enquanto a Mami corre com a Chungu no braço, falando pra ela acordar logo. Eu queria saber o nome dessa mulher pra eu poder parar de chamar ela de Mami, né? Mas não acontece nunca, então vou fazer o quê? A cena muda pro Yanju andando pela cidade com raiva e a orelha enfaixada. Nada tava dando certo pra ele ultimamente. Aqueles malditos da escola tão ferrando com todos os planos dele. Ele dá uma bicuda numas pedras e de repente vê alguém perguntando que cara é essa. O mano do cabelo roxo se chama Kwak Jigeon e quer saber pra quem ele vem apanhando. O Yanju manda ele sair de perto se não quer virar um saco de pancada. Pega ele pelo agora, rapaz, porém, né, é o moleque do capuz que consome aquela pílula e começa a ficar roxo e musculoso. Nisso, o Yanju já tá explodido na parede, todo arrebentado com 2 dentes no chão. Dia seguinte, a gente vê as duas andando pela cidade, uma sem o seu boné e a outra com um galo na cabeça. Quando, de repente, elas dão de frente com o maldito também, que quer saber o que o Dugeon tá fazendo ali. Mais uma vez, ele pega aquela droga, consome, fica gigante e diz que as duas deram azar. Alguma coisa começa a crescer no peitão dele ali, ele tá até com uma aura, rapá. Nisso ele conta que a primeira coisa que acontece é que a personalidade fica violenta. Nisso a Chungu pergunta por que o corpo dele tava aumentando. Ele só diz que já tá resolvido Yangjo. Assim que ele acabar com as duas também, não tem mais Godori nesse lugar. Ele ia ser o top da cidade e na hora avança na direção dela que tá meio confusa. Ele vem para dar-lhe a mãozada, porém ela consegue se esquivar pra um lado, sai pro outro e ele toma uma chicotada no meio da cabeça. Tinha sido a Momi, porém pareceu que nada doeu, rapá. A Chungun vem dar-lhe uma cotovelada no meio do crânio, porém isso só faz o cotovelo dela doer. As duas tão confusas, bater nesse cara parecia chutar um pedaço de aço. Isso aí tava muito além de o consolo deveria ser um corpo humano. E nisso ele pega a perna dela e dá-lhe uma bicuda que quebra o osso, rapaz do céu. A Chungu xinga o bastardo, vem para dar um soquinho, porém não importa o que ela faça, o mano tá intacto. Na hora ele pega a cabeça dela e manda ela parar com isso que tava fazendo cocequinhas. E afunda lá no chão também. Que isso, rapaz? Mais uma que foi explodida aí nesse mesmo lugar. O Jigeon então diz que é cômico. Esse nível da Godori era baixo demais. E sai andando falando que tá fácil resolver tudo. Ah, agora tá explicado, né? Esse aí eu acho que é aquele moleque da sala do Protinho ou quem que é ele? Porque ele tá encontrando o mano do capuz roxo, né? Que responde que ele deve tá gostando da performance. O cara diz que sim, isso aqui tá deixando ele louco da cabeça. Ele tá com a sensação de que não tem como ele perder pra ninguém. O do capuz roxo diz que agora que ele acabou com os caras da Godori, ele vai ter que ajudar a terminar lá o pedido que ele fez.
Ele fala pra ficar tranquilo que ele vai acabar com quem ele quiser. Só que nisso o Digimon pergunta pro encapuzado porque ele mesmo não usa as pílulas e acaba com todo mundo. Nisso a gente vê que antes aquele tal do Sangyu avisou que quanto mais forte a pessoa fica, pior o efeito colateral. Primeiro, sua personalidade fica violenta. E no final das contas, se todos os efeitos colaterais se ativam, eventualmente você literalmente explode. Porém, ele mente, falando que tá meio doente, tá tomando algumas medicinas, né? Então não tá podendo tomar isso aí agora. O Protinho tava andando pela cidade, tranquilinho que Yong e tava procurando algo. Pelo visto, eles estão caçando os membros da Godori que desapareceram. Já de volta na sala, ele tá perguntando pra Yujin onde que fica a escola daquelas minas lá que ele adotou aquela vez. Ela não tá nem aí pra isso e tá mais interessada em ficar admirando Yong. Porém, ele insiste, ela então faz o mapa da escola daquelas minas. Já tá ele com um bonezinho e Yong nas costas, fi, chegando lá. A coitada da Momi tá andando de muleta com a perna quebrada. Nessa hora eles ficam frente a frente e ela vê o bonezinho dela. A cena já muda pro hospital, ele pergunta o que aconteceu com a garota. Ou com o garoto não é possível, estão se referindo como ele. E a Momi tá contando que eles foram espancados e atacados subitamente. E obviamente não foi ele, né? Por mais que ele também seja um psicopata. Ela chamou os policiais, porém ninguém apareceu na escola e parece que ninguém mais viu a pessoa, o tal do maldito do Gion. Nessa hora ele escuta alguém gemendo ali atrás e quando puxa a cortina, tá lá o tal do Yangjo todo acabar também. Todo torto, ele se esforça pra falar que foi o maldito do Gion também que deixou ele acabar assim. Ele diz que odeia todos eles, mas ele vai contar o que aconteceu. O mano o atacou e estranhamente consumiu uma droga que deixou ele extremamente forte. Ele costumava ser o mais fraco em toda a Godori, porém do nada ele virou a pessoa mais forte contra quem ele já lutou. O Ryo tava pensando que o Yangju era uma das pessoas mais fortes, nunca imaginou que o coitado não tinha chance alguma. Ou seja, não importa o que aconteça, ele tem que lutar contra essa pessoa e ele quer saber aonde ele tá. A Momi fala que nem a polícia tá achando, porém ele diz que tá tudo bem e ele encontra sozinho. Já de volta na escola, porém, ele tá tendo que carregar a caixa. O professor fala que o segredo é transformar a sua vida em um exercício. Dessa forma ele tá sempre treinando. O Prota tá ali carregando, mas tá mais preocupado em saber como é que ele vai achar esse tal de do Gion. Enquanto ele tá ali, olha quem tá passando pelas costas, olhando no celular e falando que tá procurando por ele. Uma pessoa na chamada fala pra tomar cuidado, é melhor levar pra outro lugar, porém ele diz que nem ferrando, ele vai resolver isso aqui agora. Já chegou na sala, fi, e olha lá, tava procurando pelo Haijun. Pílula tomada, ele explode a porta na parede e chama por ele, falando que hoje ele morre. Rapaz, ele pegou um coitadinho que tava sentado ali e tacou a cadeira na direção do Haijun, que deixou um buraco na janela. E antes que ele pudesse perguntar o que aconteceu, o mano já avançou falando que é sem conversa e deu-lhe uma no braço, explodindo ele ali nos armários. Rapaz, o Haijun pelo visto vai tomar a surra, ele se esquiva de mais um e a mão do cara afunda dentro do aço. Na hora ele responde que isso é defesa pessoal e dá-lhe uma no meio da cara do mano. Ô louco, até que parece que causou um dano, hein, fi? Sequência de bordoada no peito, na cara, na barriga. O mano, porém, parece tranquilo. Ele dá-lhe mais uma no queixo. Porém, claramente, nada tava afetando. O mano esmaga a mão dele inteira e todo mundo da classe tá confuso, querendo saber quem é esse mano. Na porta tá o Steel e a Haojun querendo saber o que tá rolando essa comoção. E na hora, lá vê que é o irmão dela. Tá com o chinelinho nas costas e manda ele sair fora. Ele, porém, só diz que não e vai pra dar-lhe uma explosão na cabeça dela. Porém, o Steel entra na frente e dá-lhe um soco, perguntando o que o Dugion pensa que tá fazendo. Ao mesmo tempo, o Hajun dá-lhe ali uma joelhada por cima, uma cotovelada por baixo no braço do cara. Ele consegue se soltar um pouco, enquanto pensa que esse cara foi longe demais ao tentar colocar as mãos na Daojun. Os dois partem pra cima, um de cada lado, enquanto no andar de baixo, o professor e o Protinho estão escutando um monte de coisa acontecendo, estão se perguntando o que tá rolando. Uns alunos passam ali falando de luta da Godori de não sei o que, e o professor sai correndo, falando que não pode deixar isso acontecer. Na hora o Prota larga as caixas e fala que ele tem que ir também. Porém, o Yong que tava na mochilinha fala pra ele esperar, e diz que ele tá sentindo mana nesse lugar. De volta na luta, quando os dois avançaram para dar o soco. O Digimon deu uma olhada, porém o Steel passou por baixo e serviu-lhe uma no queixo. Passou por baixo do braço de novo e ficou meio confuso. Esse cara era forte demais, porém era extremamente simples os golpes dele. O Digimon perde a cabeça e diz que ele é um bastardo e vai para o agarrar. Porém, nas costas do Haijun dá-lhe uma atrás do joelho e ele cai no chão. Quando ele vai se virar, rapaz, agora ele toma uma fincada no meio dos olhos. Não importa o quão resistente e duro o corpo seja, sempre tem parte vulnerável e os dois começam a debulhar o mano. Nisso ele se levanta e empurra os dois pro lado, dá uma olhada na porta e sai correndo esbarrando em todo mundo. Ele vai até um carequinha ali que tá no fim da sala e pede por mais uma pílula. O carequinha é confuso, quer saber do que ele tá falando. Porém o Digimon só manda ele entregar logo porque eles não têm tempo, ele já mandou pegar esse moleque e ele tá aqui pra fazer isso.
Ah, rapaz, o maldito do capuz roxo é esse carequinho aí. E agora que o Red sabe, fi, as coisas não vai ficar boa não. Nisso, o careca, porém, taca a pílula no corpo dele e fala pra ele resolver isso. O Jigeon, na hora morte, diz que sem problemas. O Raijun foi avançando, mas pelo ângulo de câmera, certeza que ele vai ser jogado longe, né? Óbvio, fi, tacado e explodido na parede. Eita, e o Steel já foi fazer companhia, fi, o maluco tinha virado um Hulk roxo. E o pior que a Dao Jun foi passar chamando pelo irmão, porém ele foi pra pegar na cabeça dela. Ô, louco, rapaz, porém o professor chegou e comentou que o aluno parece que tá se esforçando bastante na academia. Porém, isso não quer dizer que ele pode andar por aí batendo nos amigos. Ele tentou mostrar autoridade ali na força física da mão, porém acabou perdendo e agora saiu correndo. Nisso, o Protinha chega na porta e Yong fala que aquele mano ali, ele tá sentindo mana vindo dele. Nessa hora, o careca se lembra que esse bichinho aí é o colateral que ele perdeu e vem pra pegar. Rapaz, porém, ele tropeça num chinelo no chão e bate na cara do Prota. Dessa vez, ele nem comentou nada, filho, só pegou atrás da cara do mano e amassou no cotovelo. O carequinha já cai desmaiado no chão e ordena um amigo acabar com esse bastardo, que óbvio que parte pra cima dizendo que sem problemas. O soco vem, porém, quando chega no peito do Liu, estranhamente, o poder se desfaz. Rapaz, o Yong tinha usado a habilidade de sugar a mana e zerou tudo que o mano tinha. Só que isso não quer dizer que o cara não deu o primeiro soco e agora o Liu dá-lhe uma na cara. Enquanto ele tá espancando o mano, o Yong tá confuso ali, da onde que vinha essa mana? Pouco tempo depois, o cara já tá debulhado no chão e ele comenta que o mano era fraco demais. Ele olha pro Yong e manda ele devolver a mana, falando que ele precisa treinar. O dragãozinho obedece, né, fi? Mas fala pra ele tomar cuidado que essa mana não era qualquer uma. Ela era extremamente pura e poderosa. Algo que deveria ser quase impossível de se encontrar na Terra. O Liu sabe exatamente disso. Uma mana como essa só pode ser garantida se um deus a entregar diretamente. Ele não tem como mandar mana pra Terra agora, o que é esquisito. A única outra criatura que poderia fazer isso... Ele na hora olha pro Yong e pergunta se foi ele. Estranhamente, o bichinho tá todo vermelhinho ali, meio sem graça. E nisso, porém, o Yong se levanta na frente dos dois gigantesco. Capítulo seguinte começa 1000 anos atrás no Reino Divino, no domínio do deus Ciclopes. O Mu avança e o monstro ergue a massa, falando pra ele que não vai ter como ele vencer isso. O ataque bate em cheio no chão, porém o Mu tinha desaparecido e, rapaz, destroçou a massa junto com o braço inteiro do Ciclope em um único soco. A criatura fica pequenininha e começa a chorar ali pedindo desculpa. O Mu, porém, responde que ele só vai parar quando estiver entretido. E vai embora, falando que logo ele tá de volta e é bom ele se preparar melhor. Já do lado do Yong, ele disse que isso aqui foi muito sem graça, nem deu pra sair satisfeito. Nessa hora, ele teve uma ideia pra ajudar o mestre. Na sequência, ele tá mostrando uma pedra ali e usando uma habilidade de esmagar que transforma tudo em pó. Nisso, ele engole o pó e depois vomita ali em cima. Começa a misturar um com o outro e faz uma bolota esquisita. Bolota essa, porém, que tinha a mana dele. Ele até faz um desenho pra mostrar que isso tinha sido condensado com o poder do corpo. Ele então fala que é só mudar isso pro inimigo antes da luta, que a luta seria mais divertida. O Mu pega um puta pedação, porém o Yong fala pra ele tomar cuidado, isso aí era muita coisa. Ele condensou magia, então era melhor usar um pequenininho. Porém o Mu saiu correndo, falando que tá indo se divertir, logo ele tá de volta. Porém, rapaz, no mesmo segundo ele volta na mesma direção, tendo tomado um pancadão de alguém, falando que o efeito realmente era forte. O Ciclope transformado aparece do lado e ele vai pra cima na trocação honesta. Dá-lhe uma no peito e o bicho voa em direção à pedra, que nessa hora cai no planeta Terra. Ou na verdade ela não entrou, né? Ela quicou no planeta, bateu na cara do Yong e aí sim caiu lá no planeta. O Liu comenta que pelo visto, né, alguém descobriu aquilo. Realmente era algo excelente. O Jigeon, porém, vem pra dar-lhe um soco, ele se esquiva, concentra os músculos na mão e dá-lhe uma no peito, só notando que era resistente pra caramba. O mano vem por mais um ataque, porém ele se estica pra trás, sai pro lado, o cara vem dar-lhe uma esmagada no chão, a escola inteira treme. Os alunos, coitado, tá tudo saindo do chão, até nosso Protinha fica no meio do ar, é agarrado pelo ombro. Eita, fio, mano diz que pegou o ratão e vai pra dar-lhe um cheio no meio da cabeça, que nosso garoto explode na parede com a roupa toda rasgada e caraca, filho, acho que dessa vez o negócio doeu. Ele então pergunta pro Yong quanto tempo isso vai durar. Que responde que pela quantidade, no máximo 5 minutos. O Liu tá meio desacreditado e Yong fala pra ele tomar cuidado. Era melhor ele evitar por enquanto, em 5 minutos ele venceria. Porém, óbvio que o Prota tá pensando que ele tem que aproveitar porque não vai ter outra chance de lutar contra esse cara. Esse sim era o maior de todos os problemas.
O objetivo não era fugir da luta, e sim dar um monte de like nesse vídeo, molecada. Acabamos, nosso Deus da Terra, na verdade Deus do céu que veio pra Terra. Essa obrinha foi honesta na pancadaria, hein, rapaz? Fazia tempo que eu não pegava uma que era 100% só o soco pra cá, soco pra lá. O menino não quer saber de absolutamente nada. Nem foi que essa obrinha aqui eu tive que narrar 2 vezes a parte 1. Quando eu terminei, o arquivo desapareceu. Mais ou menos isso, né? Basicamente eu tive que regravar a desgraceira. Essa obrinha aqui é das novas, tá lançando, né? Por mais que seja tipo um capítulo a cada 10 dias, pelo menos tá lançando. E pra você não perder, o que você vai fazer? Ativa o celular. Dale, fui.